Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna, volume 03, 25 de maio, ano unificado de 1925. Sala de reuniões. A conferência de ligação do Supremo Alto Comando do Exército Imperial naquele dia, a mudança na situação de guerra, acompanhada pela mudança drástica nas linhas, foi suficiente para assustar um pouco as pessoas presentes na reunião do Alto Comando Supremo do Exército Imperial. Para quem via como os pálidos oficiais do governo encaravam silenciosamente os oficiais do Estado-Maior, era evidente que a discussão seria tempestuosa. O motivo da reunião foi a situação nas terras baixas resultante da retirada surpreendentemente em grande escala do Exército Imperial. Assim, quando o Major-General von Zetor, do Corpo de Serviço, entrou na sala, atraiu muita atenção. Todos esperavam que ele desse uma boa explicação e estavam ansiosos para ouvi-la. Muito bem, vou explicar nossa estratégia. Atualmente, nosso exército conseguiu realizar uma grande reorganização das linhas de frente, lutando em retirada para uma posição defensiva designada. Mas eles ficaram decepcionados ao verem suas expectativas traídas quando Zetor explicou, de forma prática, que a operação estava ocorrendo conforme o planejado. Dizem que este é o general mais bem informado sobre logística e organização da retaguarda em todo o exército, mas isso é o melhor que ele consegue fazer? Os funcionários públicos e políticos o encararam acusadoramente. Então você conseguiu recuar. E então? Mas o próprio Zetor não se abalou. Ele saboreou o café até a última gota, com um sorriso que parecia dizer, que delícia. Não só isso, mas ele pegou a caixa de charutos e começou a examinar a seleção, uma por uma para fazer sua escolha. Sim, continuou ele relutante, antes de colocar um charuto na boca. O Estado-Maior sente que estamos em posição de dizer que as únicas forças que representam uma ameaça ao Império são os republicanos. Assim, gostaria de relatar vários desenvolvimentos relacionados à nossa força marítima. Apesar dos olhares insatisfeitos que diziam, não há mais nada que você deva nos contar, Zetor encerrou o assunto da guerra terrestre com indiferença. Então, com todos os outros observando sem palavras, ele abruptamente iniciou um relatório calmo sobre sua estratégia marítima, de uma perspectiva diplomática. Não houve grandes mudanças na força da nossa frota. De acordo com os últimos relatórios, a frota da Aliança Antante está sendo detida pela comunidade, mas, na verdade, está sendo protegida. Não temos relatos de que algum membro da tripulação a bordo tenha sido capturado. Essas eram todas informações conhecidas e já discutidas anteriormente naquele contexto. Zetor continuou, ignorando a incredulidade de todos os olhares sobre ele. Em qualquer caso, pelo menos as ameaças marítimas sérias estão limitadas às marinhas da comunidade e da República. Ele continuou seu discurso aparentemente interminável portanto, isso, combinado com sua incrível compostura diante da crise, os deixou cada vez mais impacientes. Sua compostura durante a crise era aceitável. Isso poderia ser explicado se aceitassem que ele era um soldado com nervos de aço. Mas foi chocante ouvir um oficial do corpo de serviço falando como se não entendesse a gravidade da situação. Teria o exército, o Estado-Maior, deixado de perceber a crise sob seus narizes devido à sua perspectiva puramente militar? Os participantes da reunião se perguntavam. Eles não tinham ideia de qual era a compreensão do Estado-Maior sobre a situação. A atitude de Zetor era incrivelmente preocupante. Posso dizer uma palavra em nome do Ministério das Finanças? Vá em frente. Obrigado. Como temos alertado há algum tempo, e você sem dúvida sabe, já dependemos quase inteiramente de títulos nacionais para fundos de guerra. Devo alertá-lo de que prolongar a guerra pode gerar problemas econômicos, questões financeiras, em uma escala difícil de ignorar. Quando Zetor assentiu benevolentemente, cedendo ao funcionário do Ministério das Finanças, o homem manteve maneiras formais. Mas todos ficaram boquiabertos com a franqueza de sua declaração. Esse é um aviso muito sério para o Ministério das Finanças. Ou melhor, a situação é tão ruim assim. General von Zetor, o Estado-Maior tem algo a dizer sobre este ponto? Em resposta ao seu comentário, permita-me dizer que estou ciente do trabalho árduo e do sacrifício que está sendo feito na retaguarda para manter as linhas de frente. Somos imensamente gratos à retaguarda por seu apoio e estamos totalmente engajados em nosso objetivo mais urgente, a aniquilação do exército republicano. Mas a resposta que receberam do representante do Estado-Maior foi tão fácil e infundada que era difícil vê-la como algo além de um equívoco. O olhar em seu rosto dizia muito. Zetor pronunciou cada palavra cuidadosamente em voz baixa e deixou claro que sua resposta havia chegado ao fim. Em seguida, sentou-se e voltou a examinar a seleção de charutos com uma confusão indisfarçável no rosto diante dos olhares expectantes de todos. Não duvidamos da sua compreensão da situação interna, mas a rigidez estruturada da sua resposta nos faz questionar se você compreende a gravidade da situação. Embora soubessem que era grosseiro, os participantes, de cara fechada, foram compelidos a perguntar o que diabos estava acontecendo. Não quero medir palavras. O Ministério do Interior ressalta que não só acabamos de perder a região industrial das Terras Baixas, como o inimigo tem a região industrial ocidental ao alcance de sua artilharia pesada. Se o exército não conseguir resolver esta crise, nosso poder de produção industrial será obliterado. O que o exército pensa sobre isso? Não, isso é intolerável. O funcionário do Ministério do Interior projetou esse sentimento com todo o corpo. Depois de se acalmar com algumas respirações profundas, pronunciou as palavras lentamente como se saboreasse cada uma delas. E todos os funcionários públicos presentes assentiram em concordância sincera. A região industrial das Terras Baixas, bem, a região industrial ocidental, era de fato a base industrial do Império e, portanto, sua chave para a continuação da guerra. O Ministério das Relações Exteriores entende que precisamos consultar o Exército sobre as medidas a serem tomadas. Quanto à nossa compreensão de que talvez tenhamos que tomar algumas medidas políticas infelizes, gostaríamos que você nos indicasse o que é apropriado.
O Ministério das Finanças hesita em dizê-lo categoricamente, mas não acredito que você faria descaradamente algo tão tolo como reorganizar as linhas e expor a região industrial das Terras Baixas a uma crise. Sua voz sussurrada hesitou em dizer isso, mas o clima da reunião pendia nitidamente para o negativo. No entanto, o homem no meio do turbilhão, Zetor, não parecia nem um pouco perturbado. Na verdade, ele parecia completamente relaxado, tomando seu café sobre a caixa de charutos, completamente absorto em sua escolha. Devo ir com esta Double Corona? Não, eu deveria pensar um pouco mais. Depois de todas as exortações e opiniões francas, ele finalmente pediu permissão para responder, num tom que demonstrava que achava aquilo cansativo. Isso serviu para atiçar a raiva de todos. Ouvi as mesmas preocupações na corte. Gostaria de me desculpar aqui em nome do exército por preocupar Sua Majestade Imperial. Mas tenho plena confiança de que alcançaremos um avanço em breve. O resultado, no entanto, foi que ele fez uma jogada ousada e fora de contexto e começou a pedir desculpas extensamente à corte imperial. Todos estavam profundamente irritados por perderem tanto tempo com essa conversa improdutiva, mas alguém sussurrou que, de certa forma, era preciso dar o devido crédito à sua pele impressionantemente grossa. Ele até pediu uma segunda xícara de café. Então Zetor de repente pareceu estar ciente das horas e deu uma olhada tranquila em seu relógio de bolso, o que levou a paciência de todos na sala ao limite. Deve estar quase na hora. Quando ele mencionou isso em um tom tranquilo, todos ficaram olhando como se quisessem ver se ele começaria a preparar suas coisas para ir embora. Tempo? Os participantes da reunião o encararam com olhos que diziam: não espere escapar facilmente se não gostarmos da sua resposta. Mas Zetor os ignorou e olhou para a porta. Como se alguém tivesse apelado aos céus, a porta da enorme sala de conferências foi atacada com batidas violentas, causando comoção entre todos os participantes, exceto um. Sinto muito interromper sua conferência. Mas quando os olhares curiosos de todos na reunião pousaram no soldado recém-chegado, ele, diferentemente de Zetor, recuou vários passos e olhou para um dos homens na sala em busca de ajuda. Ah, você tem o código? Isso é tudo que foi dito. Mas uma frase, uma pergunta, do homem que estava tendo uma conversa comum sem fim foi o suficiente para trazê-lo de volta à realidade. E ele desdobrou uma folha de papel que tirou do bolso, pronto para anunciar seu conteúdo na sala de conferências. Senhor, telegrama recebido. Nós somos o Reich, coroa do mundo. Repito, nós somos o Reich, coroa do mundo. Muito bem. Agora, pessoal, vou explicar. A partir deste momento, a primeira fase da Operação Rothgelb, a Operação Choque e Pavor, foi concluída e simultaneamente lançamos a próxima fase, a Operação Arrombamento. O que o oficial leu com uma voz de barítono foi um verso do hino nacional. Todos na reunião ficaram tão perplexos ao ouvir a letra naquele ambiente que quando Zetor agilmente se levantou, dando uma volta completa em seu comportamento lento anterior e nem mesmo pedindo permissão para falar ao presidente como havia feito antes, eles apenas o encararam incrédulos, como se tivessem sido enganados. Ainda estamos confirmando, mas de acordo com o código da unidade que enviou o telegrama, conseguimos destruir a sede do grupo de exércitos republicanos do Reno e deixá-los completamente indefesos. O que ele acabou de dizer? O sussurro de alguém disse tudo. O QG do grupo de exércitos republicanos do Reno foi destruído? Quando alguém repetiu o relato atordoado, finalmente começou a entender o quão grande aquilo era. Nós destruímos o inimigo, o exército inimigo. Seu quartel-general? O principal objetivo da Operação Lockpick é aniquilar as unidades do grupo de exércitos republicanos do Reno à frente da nossa linha defensiva. O Estado-Maior acredita que as unidades posicionadas naquela área são as principais forças da República. Então estamos efetivamente trabalhando para a destruição completa do exército de campanha republicano. E em resposta à dúvida deles, Zetor prontamente interveio, como se sua languidez anterior tivesse sido um estratagema. Nosso exército já destruiu a cadeia de comando inimiga na primeira fase. Aguardem os próximos relatórios. Imagem no mesmo dia, o Gabinete do Estado-Maior, Divisão de Operações Abre-te Sésamo. Naquele dia, no Gabinete do Estado-Maior, os membros de todas as seções estavam nervosos, mas incapazes de conter a excitação. Mesmo assim, eles se apressavam em cumprir seu dever de se preparar para o que viria a seguir. Todo o Estado-Maior estava envolvido na atmosfera de euforia e nervosismo que precede uma grande operação. Mas o pessoal de operações começou a dar tapinhas nas costas ao ouvir as notícias do sucesso da Operação Choque e Pavor. O plano inesperado de explodir a sede do grupo de exércitos republicanos do Reno, cujos resultados fizeram com que todos se maravilhassem com a perfeição com que foi executado. Tudo isso foi graças à performance habilidosa do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Portanto, para o Major-General von Rudersdorf, que leu o telegrama de sucesso com um sorriso, as coisas estavam começando muito bem. Os pessimistas diziam: bem, no mínimo, vamos colocar o quartel-general deles em confusão. Mas aqui estava o resultado agradável de esperar o que ele sabia que podia daquele patife. Zetor, seu patife. Que bichinho você tirou do bolso para nós? Até Rudersdorf ficou tão feliz que por um breve momento quis esquecer as aparências, ir para a cervejaria e gritar: saúde! Graças à aquisição eficiente do equipamento e do pessoal necessários para a Operação Choque e Pavor pelo Corpo de Serviço, a Operação Arrombamento estava ocorrendo quase que completamente de acordo com o planejado. Foi por isso que Rudersdorf se perguntou o que estava deixando seu irmão de armas tão preocupado quando ele foi chamado para fora de uma reunião por causa de uma emergência ou algo assim.
Acabei de receber uma mensagem importante do Ministério das Relações Exteriores. Recebemos um aviso oficial da comunidade britânica por meio da embaixada. Um ultimato? Não, é mais o oposto. Aparentemente eles adotaram a posição bizarra de que chegou a hora da cooperação internacional para restaurar a paz. Ele soltou um ó de compreensão. Rudersdorf conseguia entender o constrangimento de receber uma oferta de negociações de paz justamente quando se preparavam para uma grande ofensiva. Eles querem facilitar a paz? Então as coisas ficaram delicadas. Exatamente. E o pedido deles é extremamente problemático. Supostamente, eles querem que respondamos à sua oferta de paz, mas a condição que impuseram é a restitutio integrum. 2 e aparentemente estão exigindo uma resposta dentro de uma semana. Mas a situação mencionada pelo Major-General von Zetor foi tão inesperada que até Rudersdorf ficou surpreso. Restaurar a situação ao que era antes da guerra? Restitutio integrum? Não quero dizer isso, mas significa que todo o nosso trabalho árduo terá sido em vão. Eles só podem estar brincando. Paz nesses termos está fora de questão. Se fossemos concordar com isso, por que não teríamos erradicado as ameaças em nossa região uma, mais 2 vezes? Nunca mais quero ver as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Londinium. Rudersdorf ficou um pouco confuso com o momento estranho deste aviso da comunidade, mas os termos dissiparam sua confusão, e ele deu sua resposta de forma sucinta. Então eles estão nos dizendo para redefinir nosso ambiente de segurança nacional para o modo como era antes do conflito começar? Ele entendeu que o pedido dele se baseava na teoria do equilíbrio de poder. Em outras palavras, a proposta era apenas o que a comunidade britânica queria para si. Claro, Rudersdorf entendeu o motivo, como movimento diplomático em nome do próprio interesse do país. Mas até mesmo o preconceito tem seus limites. Seu olhar dizia, não há possibilidade de terem escrito isso como uma piada? Mas o outro homem tinha uma expressão igualmente perplexa. Foi então que Rudersdorf finalmente percebeu. É por isso que ele estava com uma expressão tão estranha. Afinal, estavam recebendo uma proposta diplomática insensível, escrita em um tom absurdamente egoísta. Não era de se admirar que ele estivesse confuso. Sim, mas se os ignorarmos, corremos o risco de uma intervenção. Parece que parte da frota da comunidade já iniciou as manobras. Estou atualmente investigando com a frota de alto mar sobre seus movimentos. Mas por trás de sua expressão confusa havia uma luta para entender o motivo por trás da mensagem da comunidade. Ele não fazia ideia do que as autoridades da comunidade britânica estavam pensando. O aviso transbordava egoísmo, dando a impressão de que os redatores estavam se esforçando para exibir a nação egoísta que representavam. Mas o Império não sabia que tipo de pensamento estava por trás do rascunho. Para o Império, seria difícil aceitar um pedido para que tudo voltasse ao que era antes da guerra. A única resposta possível era um não. Em suma, se a proposta fosse feita com a expectativa de recusa, significava que a comunidade queria uma desculpa para atacar o Império. Mas então, por que não enviar um ultimato? Ou melhor, será que aqueles mesquinhos realmente se meteriam em uma guerra continental sem nada ganhar? Ninguém tinha certeza disso. Isso, somado à informação de que parte de sua frota estava em movimento, apesar da postura estranha, tornava os objetivos da comunidade praticamente impossíveis de compreender. Essas inconsistências fizeram Zetor hesitar, e ele não conseguiu encontrar uma maneira de explicar bem a situação, nem para si mesmo. Pelo menos por enquanto não confirmamos a mobilização de nenhuma tropa terrestre. Então talvez seja apenas uma questão de postura diplomática? Não houve um ultimato, certo? Não recebemos nada parecido. Nem sinal de mobilização. O que a comunidade pretende, fazendo uma proposta dessas? Será que a raiz do problema está na situação interna deles? Se você pensar nisso como uma forma de contornar o parlamento e escapar das exigências da política interna, começa a fazer sentido. Esse também pareceu ser o consenso na reunião do Alto Comando Supremo. De qualquer forma, não vai adiantar nada se preocuparmos com isso. Só precisamos cumprir o nosso dever. Então a sorte está lançada, hein? Não, suponho que cruzamos o Rubicão no momento em que fizemos a isca das Terras Baixas. Mas no final, mesmo confusos, tanto Zetor quanto Rudersdorf sabiam que o Império não tinha muitas opções naquele momento. Nesse caso, a tarefa deles era simplesmente escolher a melhor para a situação atual. Eles entendiam a tolice de se distrair com o barulho externo e perder de vista seu dever. Eram soldados e oficiais do Estado-Maior do Exército Imperial. Sua função era avançar, então não havia mais nada que precisassem fazer. Isso mesmo. A hesitação seria a ruína do Reich. Só nos resta seguir em frente. Para capturar o exército republicano em sua porta giratória, 3 deles realizaram uma reorganização das linhas, apesar da oposição significativa. A isca era algo a que o inimigo não conseguia resistir. Daí a razão pela qual eles hastearam a capa vermelha da região industrial ocidental diante do touro enfurecido da República para atraí-lo para os campos de extermínio. Se eles não matassem o touro com um golpe só, eles seriam os que morreriam chifrados. Mesmo que a comunidade britânica entre na guerra, quantas divisões ela tem para começo de conversa? Provavelmente menos de 10 que ela pode mobilizar, certo? De acordo com o pensamento de Rudersdorf, isso não teria muito efeito na frente do Reno, mesmo que interviesse, então ele não via nada com que se preocupar. Só temos estimativas, mais 7 ou 8 divisões, mais 1 ou 2 divisões de cavalaria, mais algumas brigadas. E eles também têm algum grau de força aérea capaz de atingir alvos terrestres. Se for só isso, francamente, eles não representam uma grande ameaça. Se atacarem, tudo o que precisamos fazer é chamar um policial e prendê-los por suspeita de violação da lei de imigração. Honestamente, em termos numéricos, o exército do Principado da Dácia representava uma ameaça maior. A comunidade era uma nação insular. Era difícil para o Império alcançá-los, mas o oposto também era verdade. Se tal país quisesse interferir, teria que transportar tropas por mar.
Suponhamos que essas tropas percorressem todo esse caminho por mar, o tamanho do exército permanente da comunidade britânica simplesmente não seria grande o suficiente para representar uma ameaça séria. Mesmo uma estimativa generosa das tropas disponíveis dava-lhes 10 divisões. As unidades de infantaria da comunidade só podiam operar como ameaça no nível tático. Na frente do Reno, onde mais de 100 divisões se enfrentavam, 10 não era pouca coisa, mas ainda assim eram apenas 10. Isso não era suficiente para ser uma ameaça no nível operacional, muito menos no nível estratégico. Certamente no caso do exército terrestre, isso é verdade, mas a diferença de poder entre nossas marinhas é indiscutível. Seria uma dor de cabeça se nos colocassem um bloqueio. Ei, você está falando sério, Zetor? Se eles conseguissem manter o bloqueio, seria uma surpresa. Não sei por quanto tempo você quer continuar lutando nessa guerra, mas eu quero acabar com ela. Estou cansado de ouvir reclamações sobre café falso. Na verdade, a comunidade britânica ainda era uma potência problemática. Não havia como atacá-la sem passar pela Marinha Real da qual tanto se orgulhavam. É claro que a Marinha Imperial tinha vergonha disso, mas embora pudesse lutar tão bem quanto ou melhor que a Marinha Republicana, o resultado de uma batalha contra a Marinha da comunidade britânica seria, na melhor das hipóteses, um empate técnico. Mesmo que ela colocasse todos os seus navios de guerra contra a Marinha da comunidade britânica, mesmo que apenas a frota nacional. Se a comunidade britânica retirasse navios de sua frota do canal ou das forças que havia enviado para outros locais, isso seria suficiente para tornar a Marinha Imperial inferior. Por outro lado, foi isso. Sem um movimento final, eles poderiam se encarar o quanto quisessem, mas não chegariam a nada além de um impasse sem fim. Vamos acabar logo com isso. Sim, eu certamente gostaria de acabar com a guerra o mais rápido possível. Então, você quer levar esse plano adiante? Exatamente. É por isso que preciso te perguntar sobre a logística. Zetor, você não pode fazer algo para tornar esse avanço possível? Rudersdor, aquele que havia reunido todo o seu conhecimento para elaborar o plano da operação, estava confiante de que a glória e a vitória estavam ao alcance do exército imperial. Para ele, a guerra contra a República era como uma corrida a pé, e tudo o que restava era correr sem obstáculos através da linha de chegada. A questão era se eles conseguiriam manter a força por tempo suficiente para sobreviver. General von Rudersdor, pedi a alguns dos meus assessores que fizessem uma estimativa. A leste das linhas do Reno, posso prometer o que precisar, mas se formos até Parisi, teremos que superar o obstáculo significativo da distância. Não posso garantir mais do que 8 projéteis por dia. Isso é muito mesquinho. Além disso, esse número inclui apenas projéteis com menos de 155 milímetros. E mal conseguimos manter essa quantidade por um curto período de tempo em condições ideais. Nossas linhas de suprimento estão chegando ao limite. Sem artilharia pesada e apenas 8 projéteis por canhão, você só pode estar brincando. O número que Zetor deu foi tão absurdo que Rudersdor olhou feio para ele, sem prestar atenção aos funcionários na área que olhavam em choque. Não há como lutar uma guerra com essa quantidade de projéteis. As palavras estavam na ponta da língua. Se não pudermos usar as ferrovias inimigas, seremos forçados a depender de cavalos e caminhões. Já expliquei as circunstâncias. Requisitamos tudo o que podíamos dos nossos grupos de exércitos regionais e dos 2 territórios ocupados, mas não é nem de longe o suficiente. Eu entendo o quanto o corpo de serviço está trabalhando duro, mas ser atingido pela realidade numérica é duro. Nessas circunstâncias, podemos estar perdidos se isso se transformar em uma batalha de artilharia. Se não conseguirmos pelo menos 44 projéteis por canhão por dia, não há cavalos suficientes. Também estamos com uma escassez desesperadora de feno. Mesmo que quiséssemos plantar, não é a estação certa. Também não há tempo suficiente para engenheiros de campo instalarem trilhos de bitola estreita em terra de ninguém. Vamos esgotar nossos cavalos para levar pelo menos aqueles 8 projéteis e comida para as linhas de frente. Rudersdor engoliu em seco as próximas palavras. Era Zetor quem lhe dizia isso, e esse fato não lhe deixava outra escolha senão o silêncio, porque ele sabia que se Zetor dizia que algo era impossível, as profundezas da engenhosidade humana já haviam sido sondadas. Se a tarefa fosse deixada para outra pessoa, eles provavelmente não seriam capazes de entregar nem metade do que a Zetor havia prometido. Meu amigo, vou ser franco. Concordo com o seu plano para a operação em si. Não pretendo negar qualquer apoio que eu possa dar. Fiz o meu melhor, e o meu melhor é esse número. Por favor, entenda que este é o limite do que somos capazes. Tudo bem. Então, por quanto tempo podemos operar sob esses termos? Assim, aceitando o extremo desconforto da dura realidade, Rudersdor perguntou-se onde estava o limite. Se aquela pequena quantidade de suprimentos poderia ser fornecida por um curto período de tempo, então por quanto tempo exatamente? 2 semanas. Se não ficarmos muito cansados, talvez mais 2 semanas, mas depois disso todos devem orar a Deus da maneira que acreditarem. Rudersdor achou o prazo severo, mas conseguiu encontrar um raio de luz esperançosa nele. Se eles conseguissem eliminar as principais forças inimigas, se eles destruíssem a capacidade do inimigo de revidar pela raiz, eles teriam a cerimônia para ocupar o palácio de Parisi antes do fim do mês seguinte. Em outras palavras, preciso que você entenda que se ficarmos atolados em uma guerra de trincheiras, nossas linhas de suprimentos ficarão paralisadas. Nosso exército é especializado em mobilidade ao longo de linhas interiores. As queixas de Zetor indicavam claramente áreas que o exército imperial precisava melhorar. Fornecer apoio logístico para operações que vão além do nosso plano organizacional, como enviar tropas para solo estrangeiro, é um pesadelo. Se você conseguisse tirar forragem para cavalos e ferrovias do nada, talvez conseguíssemos fazer o impossível. No entanto, do jeito que está, estamos mal conseguindo fazer os pinguins voarem, então por favor, entenda. Tudo bem.
faremos um avanço imparável. Mas você fala como um livro didático. Mas quando a situação ficar crítica, você pode fornecer o mínimo de suprimentos para as tropas que avançam, certo? A única direção a seguir era para frente. E ele acreditava que o corpo de serviço, aquele Zetor, poderia conseguir o mínimo indispensável, do que eles precisavam para fazer isso. Só para Parisi. Não sou alquimista. Não pense que posso criar um suprimento infinito de ouro. Além disso, a dura verdade é que a rota é estreita demais para entregar projéteis. Se você não conseguir atrair e aniquilar as principais forças do exército republicano, terá que desistir de Parisi. Por favor, tenha isso em mente como oficial do Estado-Maior. Claro. Mesmo assim, não há nada que você possa fazer em relação à artilharia pesada? Rudersdorf se viu pedindo o favor, mesmo sabendo que estava se aproveitando da amizade deles. Mesmo que só um pouquinho, por favor. Não seja ridículo. Foi você quem disse para presumir que as ferrovias inimigas seriam basicamente destruídas. Como vamos transportar projéteis e canhões de artilharia pesada sem trens? Estou me repetindo, mas os cavalos já estão exaustos. Se os forçarmos a trabalhar ainda mais, a taxa de desgaste será insuportável. O exército não tem margem de manobra logística. Na verdade, os 8 projéteis que posso conseguir para você. Só consigo porque estamos confiscando cavalos de fazenda e estoques de forragem de civis. E além disso, Zetor olhou irritado para Rudersdorf. Enquanto continuava em voz baixa, praticamente toda a nossa artilharia pesada está camuflada nas terras baixas. Então, chega de chorar pela lua. Tendo solicitado pessoalmente o posicionamento concentrado dessas armas, Rudersdorf não poderia pedir ao amigo que de alguma forma arranjasse mais. Eu sei. Acho que não há nada que possamos fazer. Teremos que trabalhar para melhorar a mobilidade da artilharia. Você está falando da ideia da artilharia mecanizada? Com a guerra de trincheiras, tivemos que nos concentrar nas armas existentes. Esta será uma boa oportunidade. Vamos conversar com a Klukuveapons. Rudersdorf e Zetor concordaram que os problemas de mobilidade não apenas da artilharia pesada, mas da artilharia em geral, tornaram-se preocupantes ao considerar um avanço. Na guerra de trincheiras, canhões com mobilidade limitada conseguiam resistir a um certo grau de fogo de contrabateria, abrigando-se em suas posições e bunkers. Mas em uma batalha campal, era extremamente difícil mudar rapidamente de posição. A realidade atual era que seu poder de fogo frequentemente chegava atrasado a combates críticos. Se os canhões não conseguissem avançar após o exército romper as trincheiras, a infantaria teria que lutar sem apoio de artilharia. Mesmo que fornecessem apoio de magos ou da força aérea, não poderiam esperar o mesmo nível de poder de fogo dos canhões de grande porte. Mesmo assim, Zetor repetiu, mas não se esqueça. Isso tudo só acontece se a porta giratória girar como deveria. Então Rudersdorf assentiu confiantemente. Deixe comigo. Abre-te, Sésamo. Essas eram palavras mágicas. Rudersdorf estava secretamente muito satisfeito com sua frase-chave, muito apropriada para a Operação Arrombamento. Eles literalmente explodiriam as trincheiras onde empilhavam cadáveres em vão, já que nenhum dos lados conseguia passar. Eles forçariam a abertura das teimosas defesas da República. Vejo que você ainda tem um gosto terrivelmente ruim para bordões. É muito melhor do que ficar todo pedante, não é? Acima de tudo, é fácil de entender. Rudersdorf se preocupava com o fato de que aqueles de fora da divisão de operações não pareciam se importar muito com isso. Mesmo assim, ele bateu no peito com o punho para dizer, pode contar comigo. Bem, Renascimento, também não é ruim. Isso é sabedoria ancestral. Túneis eram usados para quebrar muralhas de castelos em épocas anteriores à existência de canhões. Agora era hora de empregar esse conhecimento novamente. Vamos ensinar aqueles republicanos arrogantes a não zombarem de ideias antigas. Só de pensar nisso, Rudersdorf ficou feliz. O mais importante é o princípio da porta giratória. Agora, de que lado a história vai colocar o peso? Ambos. Será um cerco historicamente enorme. Agora, senhores, vamos acabar com esta guerra. As terras baixas se tornaram um vácuo quando permitiram a retirada do exército imperial. Enquanto a ala esquerda do grupo de exércitos leste da República avançava para reforçar suas linhas de frente, as unidades da ala direita ainda enfrentavam a ala esquerda do exército imperial, e todos estavam cansados do impasse. Até onde podiam perceber, tudo que o rádio e os relatórios oficiais cobriam era a perseguição do inimigo na frente das terras baixas. Enquanto isso, suas vidas cotidianas eram preenchidas pela monotonia das linhas silenciosas. Na trincheira mais à frente, eles estavam ansiosos com pequenas brigas em terra de ninguém e atiradores de elite. Na trincheira da reserva, um pouco mais atrás, os soldados se queixavam do cardápio imutável, envolvendo-se em discussões fúteis com o responsável pela logística. E até mesmo o QG da linha de frente invejava a sorte das tropas das terras baixas. Seus oficiais, tomados por irritação e impaciência constrangedora, sentavam-se em reuniões sem nada dizer. Ninguém estava se divertindo muito. Para piorar a situação, havia rumores de que a comunidade estava intervindo, mediando ou possivelmente até se juntando à guerra como aliada. E eles ouviram que a batalha para aniquilar o Império estava próxima. Não era nada bom estar tão longe da ação em um momento como aquele. Em tal atmosfera, não era raro ver um certo oficial de média patente com uma expressão particularmente mal-humorada, parado firmemente com um cigarro preso com tanta força entre os dentes que parecia que ele iria quebrá-lo em pedaços. O oficial tenente-coronel Vianto exalava uma aura de fúria incontida, projetando em cada parte do corpo a aura de um bulldog. Por algum motivo incompreensível, não lhe era permitido dar vazão a essa energia, e isso deixava fervendo de raiva. Ele protestou ferozmente contra a designação dos poucos magos que escaparam por pouco de Arene para as colônias para reorganização, mas foi bloqueado pela burocracia, que o deixou furioso só de pensar nisso, e pelos superiores, que evitaram assumir responsabilidade indireta pela tragédia em Arene. Juro que esses idiotas não têm a mínima ideia.
Vianto ficou tão furioso que nem percebeu o amargor do cigarro que havia amassado na boca. Tomado por uma emoção violenta, deu um soco na parede. Seu punho estava carregado com uma fórmula que ele havia lançado inconscientemente, deixando rachaduras distintas na parede, mas ele ainda estava furioso. Era o quanto ele se ressentia da situação atual. A operação em Arene para danificar a retaguarda do Império havia ameaçado a logística do exército imperial. Isso era verdade. Então ele conseguia entender por que os comandantes falavam sobre a retirada do exército imperial como consequência disso. Mas, eles deveriam perseguir o inimigo assim que recuassem. Se tivessem perseguido as forças do Império, certamente teriam conseguido algo, talvez até algo tão fantasioso quanto uma rendição imperial. Mas em vez disso, o inimigo escapou, e as tropas republicanas avançaram para tomar as terras deixadas para trás como mendigos aceitando piedade, o que os chefes então proclamaram como uma vitória. Além disso, quando Vianto percebeu a importância da transferência de seus magos, sentiu vontade de esmurrar seus superiores às dezenas. Aqueles filhos da puta! Gritou ele consigo mesmo. Estavam silenciando todos os envolvidos na revolta em Arene, ou fazendo tudo o que podiam para transferi-los para longe das linhas de frente? Tudo para encobrir o fato de que sua previsão havia sido otimista demais. Patético. Provavelmente servir na retaguarda ou conseguir um posto em alguma colônia também está em meu futuro próximo, ele pensou com um suspiro exausto. Ele havia escrito uma montanha de petições em protesto. É isso que eu ganho por cumprir minha missão? É um absurdo. Não posso continuar assim. Infelizmente, as únicas pessoas com quem ele podia reclamar eram os generais do quartel-general da linha de frente ao qual pertencia. Em outras palavras, eles simplesmente o deixavam desabafar até que ele perdesse a paciência. Como a merda. Era tão estúpido que ele não conseguiu suportar. Porra! Ele jogou o cigarro no chão e usou a bota para apagar a ponta com a fúria de alguém vingando a mãe, antes de pedir permissão para voar ao controle do espaço aéreo. Ele não podia ficar ali parado, queimando sem chamas. Se eu não ficar de alguma forma na linha de frente até derrotarmos o Império e derrubarmos aqueles idiotas do céu, não poderei dizer adeus aos meus mortos e às pessoas que falhamos em proteger. Ele mal conseguia suportar a pressão fervente dentro dele enquanto os dois lados se encaravam. Pior ainda, devido às diversas dificuldades que geram atrito em qualquer avanço, eles não tinham uma visão clara da situação das unidades em avanço, o que era preocupante. Ele sabia por experiência própria que as linhas de comunicação de um exército em avanço enfrentavam uma série interminável de obstáculos. Uma vez que nos afastávamos das ferrovias, a comunicação se tornava mais difícil. As linhas telefônicas que os engenheiros de campo finalmente conseguiram implantar acabavam cortadas de todas as maneiras possíveis, propositalmente ou não, desde serem explodidas por projéteis inimigos até atropeladas por cavalaria ou caminhões aliados. O inimigo, sendo inimigo, emitia sinais de interferência com potência máxima, então os aliados também aumentavam sua potência. Mas isso só criava todo tipo de confusão. Por exemplo, ficou mais difícil captar os sinais de outras unidades. Então Vianto pensou em ir ver pessoalmente o que estava acontecendo. Felizmente, talvez, sua desculpa de que ele era uma força especial que iria controlar os movimentos inimigos funcionou. Eles precisavam de informações e a permissão de voo foi surpreendentemente fácil de obter. Como ele iria de qualquer jeito, e eles não tinham contato regular com as linhas de frente. Ele foi solicitado a realizar reconhecimento não oficial de oficiais e tarefas de mensageiro. Além disso, certamente por genuína boa vontade, mas ainda assim, ele foi sobrecarregado com um baú cheio de todo tipo de álcool e tabaco, reunidos por todos. Desde os oficiais do Estado-Maior até os suboficiais com por favor, dê isso aos oficiais que sofrem nas linhas de frente. Nesse ritmo pensou Vianto, carregado com uma montanha de notas, não sou diferente de um pombo-correio ou de um cachorro-quente. Mas ele sabia o significado das coisas que lhe foram confiadas. Havia emoção por trás dos pedidos e a consciência de que esses itens eram necessários nas linhas mais avançadas. Essa maneira de gastar seu tempo era 1 zilhão de vezes mais significativa do que desperdiçá-lo com burocratas e suas regulamentações estúpidas. Mais do que tudo, Vianto sabia pessoalmente o quão reconfortante seria para os oficiais que lutavam na linha de frente receber notícias e itens de luxo da retaguarda. Assim, mesmo sabendo que voar com uma carga pesada significava um nível totalmente novo de exaustão em seu futuro, ele não recusou um único pedido. Aqui é Vianto. Indicativo de chamada Whisky Dog. Solicitando permissão para decolar do CP. Quando lhe foi concedida a permissão para voar, pediram seu indicativo de chamada, então, assim como os que o antecederam. Ele se referiu brincando a si mesmo como um cão de entrega que planejava transportar cigarros e uísque para as linhas de frente. Whisky Dog, aqui é o CP. Todos os controladores de espaço aéreo do Reno foram notificados. Várias estações de sinalização responderam e todas afirmam que esperam que vocês cheguem o mais breve possível. Também recebemos calorosas boas-vindas de todas as unidades nas terras baixas. Então é melhor eu não preocupá-los com atrasos. Ok, estou indo. Embora sua conversa com CP incluísse risadas, cada palavra lhe dizia o quão difícil era para os soldados ali. Vianto sabia por experiência própria como a logística de um exército em avanço podia ser facilmente prejudicada, mas o motivo para ele simplesmente ter que entregar sua encomenda. Com um sorriso irônico, disse a si mesmo que não podia se atrasar. CP entendido. Boa viagem. Whisky Dog, entendido. Eu sei que você me disse para chegar na hora. Entendi. Aposto em você, coronel. Se eu perder, você me deve uma bebida. Ok, você pode contar comigo. Com essa garantia solene, Vianto decolou. Embora tenha subido com um pouco mais de cautela do que o habitual, com tantas garrafas de álcool, o processo foi o mesmo que ele havia repetido inúmeras vezes.
Concentrando-se no ponto que queria manipular através do orbe computacional, ele aplicou uma fórmula que interferiria apenas o necessário. Depois disso, cedeu à sensação de flutuar e deixou a propulsão levá-lo para cima. Foi por isso que, quando conseguiu decolar em segurança, não houve nada de especial para ele. Foi uma decolagem normal, até o momento seguinte. Sem aviso, ele foi atingido por um clarão e pelo estrondo de uma explosão. Girando como uma folha lançada em corredeiras brancas, ele perdeu todo o senso de direção e não conseguia nem dizer se estava de pé ou não. Entre as enormes ondas de choque e a explosão ressoando em seu estômago, tudo que o cérebro desorientado de Vianto conseguiu fazer foi mantê-lo no ar. Mas o choque durou apenas um momento. Alguns segundos depois, quando seus sentidos se acalmaram o suficiente para funcionar, ele ficou feliz em descobrir que eles lhe diziam que não havia nada de errado com seu corpo. Aliviado, ele suspirou. Foi então que seu cérebro finalmente se perguntou o que diabos tinha sido aquela explosão. Ele se assustou. Assim que suas faculdades cognitivas se recuperaram o suficiente para que ele pudesse olhar ao redor, a visão de uma espessa fumaça preta na direção das linhas de frente e acima dele congelou seu cérebro. Ele estava em processo de decolagem, mas ainda estava no ar. No entanto, havia fumaça que ele precisava olhar para cima para ver, várias plumas, pairando sobre as linhas de frente? Barulho, choque e fumaça. A primeira possibilidade que lhe ocorreu foi que o depósito de munição tivesse sido atingido e explodido. Teria que ser uma enorme quantidade de pólvora explodindo de uma só vez ou algo parecido. Mais de um. Mas ao expressar esse fato, ele foi forçado a admitir que seu palpite estava decididamente errado. Havia várias fontes de fumaça preta, e até onde ele podia perceber, eles estavam em intervalos regulares. Quando ele entendeu o significado do fato de que eram explosões provocadas pelo homem, ele percebeu o que tinha acontecido. Explosões provocadas pelo homem? Na frente do Reno, explosões provocadas pelo homem só poderiam significar ação de combate. Então, os depósitos de munição foram atingidos? Mas então ele percebeu que sua compreensão estava falha. Mesmo que todos os depósitos de munição na linha de frente explodissem ao mesmo tempo, não haveria como eles produzirem colunas de fumaça tão bem espaçadas. Quando ele percebeu isso, percebeu não pela lógica, mas pela intuição, pela experiência, que a situação era muito pior do que ele imaginava. Este era um ataque imperial. Então isso significa. Ele rapidamente tentou ver como era a cena sob a fumaça. O que viu através da fórmula de observação que havia iniciado o deixou sem fôlego. Deveria haver trincheiras deste lado da terra de ninguém. Posições defensivas com 3 trincheiras de profundidade, instalações de artilharia e várias casamatas para fornecer posições de tiro protegidas. Elas deveriam estar bem ali. Mas o que ele viu foi um grande deserto solitário coberto de escombros e uma nuvem de sujeira. Todas as suas posições defensivas foram varridas do mapa. Eles literalmente desapareceram. CP para Whisky Dog, o que está acontecendo? Que explosão foi aquela? Perdido. Vianto falou quase sem perceber. Coronel, desculpe, por favor, repita. Acabou tudo. Ele gritou com a voz trêmula, está destruído. A frente inteira foi pelos ares. As linhas sumiram. Foi embora? Coronel, me desculpe, mas isso não é. O PC ainda não havia compreendido a situação. Irritado com a atitude relaxada do operador de rádio, Vianto concentrou-se, por meio de sua fórmula de observação, em um grupo em movimento e no momento seguinte, estava praticamente forçando as cordas vocais, gritando um aviso a todas as unidades. NGH. Inimigo avistado. Um grupo composto por unidades blindadas e infantaria mecanizada. A escala é. Eles estão por toda parte. O que? Por um momento CP ficou sem palavras. Avisem as linhas de frente, acrescentou o operador de rádio, como se finalmente tivesse se lembrado. Naquele momento, as instruções normais, a necessidade de avisar as linhas, fizeram Vianto se sentir estranhamente deslocado. Por que me sinto estranho? Perguntou-se ele. Um sorriso irônico se espalhou por seu rosto exausto. Não preciso mais enviar um aviso. Não há mais ninguém para avisar. Whisky Dog para CP. Questiono a necessidade disso. Senhor? O tom de voz dizia. Do que você está falando? Ele ainda não entendeu, pensou Vianto enquanto dizia. Não, agora estou na linha mais à frente. As linhas de frente foram aniquiladas. Coronel, eu vi. As trincheiras da linha de frente, nossas linhas de frente, foram todas levadas pelos ares. Tudo. Agora são uma cratera enorme. Esta é a linha mais à frente. As linhas defensivas do nosso exército estão sendo abertas neste exato momento, em uma escala sem precedentes. E Vianto já havia experimentado Arene. Não havia como escapar do arrepio que lhe percorreu a espinha. Estou descendo. Ligue para o QG. Depressa. Não há tempo a perder. Uma vez que a máquina militar imperial esteja em pleno funcionamento, não será fácil detê-la. Ele aprendeu isso em Arene. Esses caras não perdem nada. São quase psicóticos perfeccionistas. A devoção deles à sua máquina de guerra deve transcender até mesmo a lendária razão de Estado. Urgentemente para o QG do Grupo de Exércitos do Reno. Se não enviarem todas as unidades móveis e estratégicas de reserva para cá, não conseguiremos tapar este buraco. Depressa. Ele transmitiu a crise em pânico pelo rádio ao pousar. Quando correu para a área de comando, a angústia estava estampada no rosto do oficial que o aguardava. Tenente-General Michalis, 10ª Divisão. Coronel, vá imediatamente para o quartel-general do Grupo de Exército. Você precisa avisar os outros. Desculpe-me, senhor, mas por quê? Por que se dar ao trabalho de enviar um mensageiro? Mas o comandante da divisão interrompeu. Coronel, perdemos todos os meios de comunicação com ou sem fio. Nada conecta. Nenhuma comunicação. Isso significa. O que? Isso significa que ninguém recebeu meu aviso. Enquanto processava a notícia atordoado, não lhe restou outra escolha senão desesperar-se. Com a trincheira de reserva destruída, será que o comando da linha de frente teria ao menos uma divisão para trabalhar? O que quer que tivessem, teriam que usar
usá-lo para defender uma frente que um exército inteiro vinha protegendo. Eles precisavam de reforços o mais rápido possível. Coronel, o inimigo está vindo para cá, certo? Que diabos? Pensou Vianto enquanto assentia desanimado e continuava seu relatório. O QG não sabe o que está acontecendo. Então, não enviaram reforços. Provavelmente nem perceberam que o inimigo está prestes a invadir. A explicação é simples. Para nos eliminar, aqueles bastardos imperiais não só estão nos atrapalhando, como chegaram ao ponto de cortar nossos fios na retaguarda. Isso é quase paranoico, mas com certeza foi muito eficaz. NGH, entendido. Vou voar para o quartel-general do grupo de exército imediatamente. Eles estavam detestavelmente familiarizados com a meticulosidade do Império, e ainda assim ali estavam. Mas não havia tempo para se afundar na frustração. Alguém precisava soar o alarme. E o mais rápido nessa situação seria um mensageiro oficial mágico. São rabiscos, mas eu escrevi um bilhete para você. Conto com você, por favor, avise o QG. Nesse ritmo a frente vai. Nem Horácio IV conseguiria defender a ponte sozinho. Reforços, precisamos de reforços agora. No momento em que Vianto entendeu tudo, jogou fora a mochila cheia de garrafas e bilhetes que ainda carregava. Sentindo-se muito mais leve, pegou o envelope das mãos do comandante, embrulhou-o em um pano e guardou-o no bolso do peito. Então apertou a mão do comandante e fez um voto. Eu entregarei esta mensagem. Não havia mais nada que ele precisasse dizer. Ao sair correndo do comando da linha de frente e implantar uma fórmula de voo, seu peito explodia de emoção violenta. Ele não suportava deixar seus companheiros soldados daquele jeito, praticamente fugindo, mas seu senso de dever lhe dizia: alerte os outros sobre esta crise. Os membros da 10ª Divisão estavam preparados para morrer. Assim como Horácio, eles protegeriam a pátria como guardiões. É por isso que, custe o que custar, preciso chamar reforços enquanto eles ganham tempo. Se ele chegasse tarde demais, o serviço daqueles heróis teria sido em vão. Preciso voar. Assim, embora ainda estivesse perplexo, Vianto gritou avisos e ordens para interceptar enquanto abria caminho através da confusão de soldados e assim que se levantou, voou desesperadamente em direção ao quartel-general traseiro com toda a velocidade que tinha. Mas antes que ele pudesse atingir altitude suficiente, ele teve que fazer manobras evasivas erráticas. As fórmulas de tiro óptico que choviam sobre ele não poderiam ter vindo de mais do que uma companhia de magos. Mas a escala do ataque não era nada comparada à realidade de que magos imperiais haviam penetrado tão fundo em seu território. Uma maldição escapou dele. Ou ele deveria ter ficado impressionado com a habilidade deles. Eles são tão bons na guerra que me dá nojo. NGH. Merda, seus bastardos de batata podre. Ele cuspiu enquanto empregava uma série de fórmulas de ilusão ótica, não para repelir o inimigo, mas para ajudá-lo a fugir. Ao mesmo tempo, ele precisava evitar a perseguição, então, embora sua consciência estivesse ameaçando desaparecer, ele desejou que ela permanecesse presa a este mundo e chicoteou seus pulmões agonizantes, ascendendo a 8.500. Imediatamente depois disso, os inimigos que pareciam que iriam segui-lo dispararam várias fórmulas do tipo explosão, indisciplinadamente, talvez como uma distração, e então se viraram, abandonando-o. Havia alguma distância entre eles agora, mas certamente eliminar todos nas instalações do QG era uma prioridade maior para o comando inimigo do que eliminar Vianto. O racionalismo desumano do senso de propósito repugnantemente claro deles lhe causou um arrepio na espinha. O que isso significava era que o QG amigo que o havia enviado seria atacado. O alívio de escapar da perseguição colidiu com a vergonha de sacrificar seus companheiros soldados para escapar. Suas circunstâncias atuais eram irritantes. Não havia nada que ele pudesse fazer. Desculpa. Merda. Por quê? Por que isso aconteceu? Seus punhos cerrados tremiam de raiva enquanto ele sufocava sua fúria em uma altitude pobre em oxigênio. Realmente, essa era a situação que sua espécie deveria evitar, e essa percepção deu origem à indignação contra a unidade de magos inimiga que atacava livremente seu posto de comando na linha de frente. Então, por que estou abandonando as tropas terrestres como iscas e fugindo? Foi tão patético e humilhante. Um tsunami de emoções indescritíveis estava crescendo dentro dele, mas ele reprimiu até isso e se concentrou completamente em voar com todas as suas forças em direção à retaguarda, porque era sua missão, a fim de evitar o colapso da frente, mesmo que tivesse que sacrificar tudo para completá-la. QG, responda. QG? A merda não conecta. O que os controladores de defesa aérea estão fazendo agora que eu preciso deles? Foi por isso que, impaciente, ele continuou ligando furiosamente para o quartel-general do grupo de exércitos do Reno, mesmo sem atender. Claro, ele sabia qual era a situação. Percebeu que devia ser um caos total, mas Vianto não pôde deixar de sentir um certo desprezo. Como puderam deixar magos imperiais penetrarem tanto em nosso território sem sequer nos avisar? Os controladores de defesa aérea estão tirando uma soneca, ou quê? A única emoção que ele conseguia evocar era desgosto, principalmente porque uma vez adiada a interceptação inicial, o contato com o inimigo seria desorganizado. Chamando o quartel-general do grupo de exércitos do Reno. Quartel-general do grupo de exércitos do Reno, responda. Repito, quartel-general do grupo de exércitos do Reno. Quartel-general do grupo de exércitos do Reno, por favor, responda. Será que as ondas não chegam até eles porque ainda estou longe? Irritado com o pensamento, ele continuou chamando através de seu orbe computacional, mas a falta de resposta estava ficando frustrante. Por que isso tinha que acontecer agora? Tudo o que ele podia fazer era continuar voando, ardendo de impaciência. Ah, droga! O operador de rádio dormiu? Que momento ruim! Então ele continuou liberando sua raiva no QG enquanto voava perto do limite da velocidade de combate. Então ele viu. O que é isso? Terra cheia de crateras. As instalações da sede fumegando, em chamas.
Era o conjunto de instalações que era conhecido como QG do Grupo de Exércitos do Reno. Os soldados correndo de um lado para o outro no chão, realizando resgates e combatendo incêndios, estavam vestidos com uniformes republicanos. Então era aqui que ficava o quartel-general do Grupo de Exércitos do Reno. Este era o lugar. Este lugar exalando fumaça preta, mergulhado em um cadinho de confusão irrecuperável, este lugar era. Este é o QG? De todos os. Imagem. 26 de maio, ano unificado de 1925, no mar. Estação de conexão de submarinos imperial. O interior de um submarino é, ainda que por necessidade, terrivelmente apertado. Por esse motivo, a maioria dos passageiros inexperientes acaba reclamando de como batem constantemente com esta ou aquela parte do corpo em alguma coisa. É o que normalmente acontece. Com licença, Capitão Treizel, você ligou? Quem passou agilmente pela escotilha sem nem se abaixar foi a comandante do Batalhão de Magos Aéreos, Major Tânia von de Gurechaff. Ela era a única que a tripulação não provocava por andar confusa pelos corredores, pelo menos não por um tempo. Por quê? Porque ela tinha um corpo excepcional, de certa forma. Até marinheiros de estatura mais baixa precisariam se abaixar para se movimentar dentro do submarino, mas sua altura claramente não representava problema algum. E mesmo que alguém quisesse comentar sobre isso, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso pensaria duas vezes ao ver as muitas medalhas de serviço que ela usava como prova de suas brilhantes conquistas. Como foi a viagem, Major? Tem sido bem tranquilo, senhor, obrigado. E a comida é tão deliciosa que não consigo conter as lágrimas de gratidão. Enquanto trocavam cumprimentos descontraídos, o Major von de Gurechaff fez uma saudação no estilo naval com o cotovelo precisamente dobrado. O capitão de repente se perguntou se deveria ficar impressionado ou enojado, mas respondeu com uma saudação de retorno no estilo do exército. Era o barco dele, mas ele ainda podia demonstrar respeito pelo passageiro. Na verdade, ele queria demonstrar respeito por ela. Afinal, a mocinha que estava recebendo uma carona era uma veterana, que casualmente ostentava fitas de serviço para todo tipo de medalha dada àqueles que serviam em campo, e a menor delas era o distintivo de assalto Silver Wings. Eu pensei que os magos fossem tratados como membros de um exército mágico e recebessem dietas ricas em calorias? Não quero ser contraditório, Capitão Treizel, mas a maior parte do que recebemos são blocos de suplementos nutricionais. Até coisas como frutas enlatadas e linguiça branca são raras. E ela lidava com a bajulação entre comandantes de unidades de combate em diferentes campos com desenvoltura. Mesmo o simples fato de os comandantes terem um relacionamento cordial poderia facilitar a prevenção de desentendimentos em uma pequena comunidade. Então a troca era forçada pela necessidade. Ainda assim, ele ficou feliz em ouvir de Gurechaff reclamar sobre o quão boa era a comida no submarino. Ter um chefe que pudesse usar a pequena cozinha de bordo e os utensílios limitados, mas que também fizesse o melhor para ser criativo, era algo para uma tripulação de submarino se orgulhar, ainda mais do que outras unidades navais. É uma vantagem que você só encontra em um submarino, onde é muito difícil encontrar qualquer outra coisa para aproveitar. Mesmo assim, não é terrivelmente elaborado? Dá para perceber? Talvez sua língua jovem seja mais sensível à diferença. Tudo bem, vou te contar. Nós realmente contratamos um cozinheiro excepcional do comando da frota. Mesmo assim, mais do que tudo, fico feliz que o sabor esteja do seu agrado. Não há muito mais o que esperar. Pode ser apertado aqui, mas espero que você aproveite as refeições. Patrulhas longas, rotinas sem fim. Sim, para uma tripulação de submarino, o dever de patrulha significava essencialmente que cada dia seria igual ao anterior. Até que um navio inimigo fosse avistado, eles só podiam suportar com afinco as horas vagas. E o resultado disso, resmungou o capitão consigo mesmo, é que quando os torpedos que nos foram recentemente entregues foram descobertos com defeitos, os capitães dos submarinos descarregaram sua raiva no departamento de tecnologia e não nos navios inimigos. Por isso, já há algum tempo, Treizel e os outros capitães de submarinos vinham recebendo um tratamento particularmente bom em relação à comida, numa tentativa de apaziguá-los. O cozinheiro excepcional era um exemplo. Quando o estado é tão compreensivo, geralmente significa que há algo mais acontecendo. Não tenho certeza se essa suspeita é justificada. Vamos lá, Major. Os dois sorriram. Os comandantes sabiam que se o alto comando demonstrasse alguma consideração, isso significava que tinham seus motivos. Por favor, estenda meus agradecimentos ao submarino que fez aquela finta para nós na costa de Norden. Você estava naquelas águas? Sim, o submarino proporcionou uma distração esplêndida. Fiquei comovido com a minuciosa atenção do Departamento de Tecnologia ao lançar torpedos de explosão diversionários. Ficamos tão agradecidos aos desenvolvedores que os convidamos para uma festa a bordo em reconhecimento ao seu trabalho. Que amizade linda! Estou com inveja. Embora de Gurechaff estivesse brincando mais do que o normal, seu tom continha uma leve resignação. O capitão respondeu com um sorriso de quem sabe de um segredo e acrescentou mais uma coisa. Sim, é exatamente como você disse. Ai meu Deus, quase me esqueci. Senhor, recebemos uma mensagem há pouco. A operação Lockpick está em andamento. Com licença enquanto dou uma olhada. O clima irônico da conversa até aquele momento havia desaparecido. De Gurechaff pegou o telegrama e o percorreu com os olhos, assentiu uma vez, releu e sorriu satisfeita. Maravilha. Agora a porta giratória vai funcionar. Devia ser algo subconsciente, mas com os olhos brilhantes como os de um predador encurralando sua presa, ela parecia louca. Então é por isso. Foi por isso que essa jovem recebeu um pseudônimo, Prata Branca.
Cortem a retaguarda e cerquem-nos para uma aniquilação perfeita. Esta será a batalha de cerco móvel ideal, uma que termina em aniquilação. Que notícia verdadeiramente maravilhosa! Com isso, o destino da frente do Reno está decidido. Ela expirou. Isso é simplesmente fantástico. Era o suspiro de uma fera que tinha sua presa exatamente onde queria. Mas se ela não tivesse essa mentalidade, jamais teria recebido um batalhão de magos aéreos de elite tão jovem. Sim, estou com um pouco de inveja. O Estado-Maior nos disse para continuar patrulhando, mas ordenou que vocês fossem imediatamente participar da batalha decisiva nas Terras Baixas. Estamos indo para o leste, bem longe da linha de patrulha. Emergiremos antes do amanhecer, totalmente preparados para sua decolagem. Escolhida especificamente pelo Estado-Maior para retornar, enviada em uma operação especial antes da Operação Lockpick, parecia que ela e sua unidade eram excepcionais em todos os aspectos. Obrigado, capitão. Permita-me desejar-lhe sorte eterna na batalha. Foi uma honra para todos nós poder ajudar você. Desejo-lhe sorte também. Assim como o soldado imperial, Trezel orgulhava-se de que seu barco tivesse podido ajudar tal unidade. Todos fizeram o trabalho que lhes cabia. Por isso, Degurechaf era uma colega soldado da qual ele podia se orgulhar, e foi por isso que ele estendeu a mão com a maior seriedade para desejar-lhe tudo de bom. Mesmo que a mão dela fosse tão pequena quanto a da filha dele, aquele era um aperto de mão com um colega soldado. Ao deixar o capitão Trezel, Tânia está contando as boas novas aos seus subordinados, que estão agrupados no espaço que a tripulação conseguiu encontrar para eles, próximo aos tubos de torpedos dianteiros. Atenção, companhia! Nosso comandante de batalhão tem instruções para nós. Obrigado, tenente. Tudo bem, senhores. Podem ouvir como estão. Estamos pegando carona neste submarino, então deveríamos estar mais preocupados em não causar problemas para a tripulação. Enfim, acabei de ouvir do capitão Trezel que a operação arrombamento está em andamento. Seus subordinados estão ouvindo isso pela primeira vez e pelo tom de voz dela, eles concluem que é algo muito importante. Então se preparam para descobrir o que isso pode significar. Seus olhos perguntam, o que é a Operação Lockpick? É uma das principais ofensivas planejadas para a frente do Reno. E senhores, está indo bem. Segundo o relatório, o grupo da frente atravessou a linha de trincheiras inimiga. As principais forças do exército republicano estão completamente isoladas nas Terras Baixas. Aplausos vão subindo. Para os veteranos do Reno, uma grande operação, juntamente com as mudanças esperadas no estado da guerra que ela acarretaria, significaria a vitória com a qual eles sonhavam. Muitos soldados imperiais afundaram na lama para colocá-los no caminho da vitória, e quebrar as linhas de trincheira e imobilizar o inimigo é o que os levará até lá. Tropas, é um cerco completo. As principais forças inimigas estão como um rato na ratoeira. Cerco completo soa para todos como o desejo de vitória há muito acalentado. Afinal, um exército cercado e isolado não pode mais ser chamado de exército. Incapazes de esconder a excitação, seus homens sussurram entre si. Eles estão tão animados que normalmente Tânia ficaria confusa. Será que esses são realmente os membros da elite seleta do 203º Batalhão de Magos Aéreos? Mas hoje, ela generosamente afirmará o comportamento deles. Vitória. É uma fruta tão encantadora. Este navio participará de uma missão para bloquear a costa. Nós, por outro lado, faremos uma surtida antes do amanhecer amanhã. Participaremos da batalha de aniquilação nas Terras Baixas e depois retornaremos à base. A excursão dura até chegarmos em casa. Meus irmãos de armas, não os perdoarei se correrem para Valhalla sem participar do banquete da vitória. É por isso que, embora esteja dando um aviso, seu tom é animado. Para saborear o doce néctar da vitória, é importante apertar bem as tiras do capacete, mesmo depois de uma vitória. Muito bem, senhores, antes de irmos para a guerra, vamos encher a barriga. O capitão Trezel e a tripulação gentilmente nos forneceram o mínimo de provisões possível. Bebam à vontade até o limite de 12 horas do regulamento pré-voo. Só isso. Em seguida, ela brinda apressadamente com os homens mais próximos. Comemora a vitória imperial com comida enlatada e café instantâneo, e assim que as tropas trazem alguns marinheiros de folga e começam a beber, ela se levanta. Provavelmente é difícil para vocês se soltarem comigo por perto, diz ela ao tenente Weiss antes de se retirar. Dessa forma, Tânia escapa da bebedeira como uma oficial superior atenciosa e se retira para os únicos aposentos de capitão a bordo, que o capitão Trezel teve a gentileza extraordinária de lhe ceder. Agora ela pode pensar à vontade. O tópico é a situação da guerra que se aproxima e como ela deve se comportar. A fase inicial da Operação Arrombamento é um sucesso total. Como resultado, a balança pende fortemente a favor do Império. Nessas circunstâncias, é quase certo que a República desistirá da luta. Além disso, contanto que não sejamos derrotados por Dunkerque, deveremos conseguir por fim a guerra. Em outras palavras, a vitória de fato está bem diante de nós. Supremacia na batalha, sim, vitória. Então Tânia entende que o fim da guerra, a paz e a promoção, esse futuro maravilhoso, dependem do resultado dessas operações. Essa verdade lhe renova a esperança. Afinal, os humanos são capazes de trabalhar arduamente quando recebem um propósito. O propósito certo, o método certo, uma remuneração justa. Na verdade, é um ciclo de trabalho adorável. Estou inspirada. E não há praticamente nenhuma preocupação de ser Dunquirco. Afinal, submarinos, entre outras unidades, bloquearão o litoral. E talvez o mais importante, o exército imperial demoliu completamente o ponto de acesso marítimo das Terras Baixas ao se retirar. Além disso, as minas submarinas originalmente implantadas para proteger as instalações portuárias são densas. Escapar por mar dessa maneira é impossível. Então o exército republicano é literalmente um rato numa ratoeira. Ah, esplêndido! Essa satisfação arranca a incômoda sensação de que eles enfrentariam uma derrota dolorosa e a joga pela janela. É mais do que suficiente para compensar sua ansiedade e exaustão reprimidas.
E com a tensão aliviada, Tânia, que também tem uma cama aconchegante pela primeira vez em muito tempo, entrega-se prontamente ao sono e consegue descansar um pouco. Dessa forma, enquanto seus subordinados festeiros lutam para encaixar seus corpos longos nas camas apertadas da tripulação na sala do tubo de torpedos, Tânia aproveita seu cochilo tranquilo. Então, tendo aproveitado cada última soneca de seu sono incrivelmente confortável, ela se espreguiça na expectativa de uma ótima manhã. Pergunta ao oficial de plantão na ponte sobre o paradeiro do barco e acena com satisfação. Ah, Major, você está acordado? Bom dia, Tenente Weiss. Havia algum idiota tentando pregar peças na Tenente Cerebriacol enquanto ela dormia? Fique tranquila, senhora. O barco não afundou, então acho que não. Ah... Conversando com o Tenente Weiss e o oficial de plantão, que aparentemente estavam discutindo sobre o clima, Tânia consegue até mesmo vivenciar a alegria de uma manhã tranquila a bordo do submarino por um momento. Ela está num campo de batalha perpétuo, como você, Major. Se algum idiota tivesse atacado enquanto dormia, tenho certeza de que o casco teria sido rompido. Concordo em discordar. Não podemos começar amanhã com um debate inútil. Qual é a nossa situação? A capacidade de manter conversas triviais não pode ser subestimada. Especialmente em circunstâncias extremas, soldados que não conseguem sorrir logo se tornarão inúteis. Nesse ponto, Tânia fica impressionada com a sensação de que a vida continua mesmo na barriga deste submarino, prova da grandeza da humanidade. Mas ela se lembra de seus importantes deveres e obrigações e interrompe a conversa frívola. Acordei todo mundo. Eles já devem estar sóbrios. Tenho certeza de que estão em melhor forma do que durante o nosso treinamento de resistência. Muito bom. Se alguém desmaiar de ressaca, teremos que jogá-lo no mar para colocar gelo na cabeça. Enquanto ela recebe do tenente Weiss o status da unidade e o agradece por economizar seu tempo, um oficial da marinha se dirige a ela. Com licença, Major von de Gurechaff. Tenho uma mensagem do Capitão Treisel. Estamos quase nas coordenadas combinadas. Obrigado. Detesto fazer você ficar correndo de um lado para o outro, mas agradeceria se você dissesse a ele que minha unidade estará no convés imediatamente. Além disso, você acha que eu poderia conseguir um boletim meteorológico e uma carta náutica? É hora de nos despedirmos com carinho das confortáveis viagens marítimas, da ótima comida e do café sem fim. Mas por que ficar chateado? Se acabarmos com esta guerra, poderemos retomar a vida cotidiana num piscar de olhos. Vamos acabar com a guerra. Nesse caso, há outro benefício e um último esforço. Trabalho significativo significa felicidade. Então, Tânia alinha alegremente seus subordinados no convés estreito do submarino. Embora o efetivo de uma companhia seja apertado, o espaço parece positivamente espaçoso em comparação com o interior do submarino. Certamente é da natureza humana sentir-se aliviado. Ao dar ordens para realizar uma rápida verificação do equipamento, Tânia percebe o Capitão Treisel, que deve ter saído do seu caminho para vê-los partir, na posição de vigia da ponte. Então você está indo? Ele diz, descendo com a mão estendida. Os dois comandantes apertam as mãos como manda a etiqueta e Tânia expressa sua gratidão. Sim, obrigado por tudo, Capitão Treisel. Obrigado. Foi uma honra ajudar soldados tão corajosos como vocês. É clichê dizer isso, mas espero que fiquem seguros aí fora. Obrigado. Em nome da minha unidade, espero que você e seus homens saiam vitoriosos. Com isso eles se cumprimentam. Tânia acena para suas tropas e elas partem. Abanem os bonés. Bonés. Ouvindo a ordem do Capitão Treisel e recebendo uma despedida modesta, porém sincera da tripulação, a companhia segue seu caminho. O destino deles são as boas e velhas terras baixas. O voo transcorre com extrema tranquilidade e eles chegam ao espaço aéreo designado. Então Tânia liga para o controle do Reno, como de costume. Aqui é a Fada 01 para o controle do Reno. Repito, aqui é a Fada 01 para o controle do Reno. Por favor, respondam. E o controlador responde como de costume. Fere 01, aqui é o controle do Reno, indicativo Hotel 09. Vocês estão falando alto e claro. Podem prosseguir. Hotel 09, aqui é a Fada 01. Você também está livre. Eu consigo ouvir bem. Hotel 09, entendido. Vocês fizeram um trabalho incrível. Tem um exército inteiro de gente querendo pagar vocês, garanto que vão beber de graça pelo resto da vida. Fada 01, entendido. O único problema é que estou com a equipe café. O fato de eles conseguirem brincar desse jeito significa que o Rini Control deve estar se sentindo bem relaxado. Isso é um bom sinal. Admirar essa melhora na situação faz Tânia suspirar com um leve sorriso. Normalmente, eles estariam controlando as interceptações, dando instruções até a voz ficar rouca enquanto lidam com todos os tipos de questões. O estado da guerra deve ser realmente favorável para que eles tenham a liberdade mental necessária para conduzir uma conversa tão sociável e humana. Ah, isso não é bom. O oficial que está planejando sua recepção está com a equipe chá. Tentarei falar com ele mais tarde. Fada 01, entendido. Obrigada. E aí, qual é a nossa missão? Resumindo, é busca e interceptação, mas apenas na medida em que vocês estejam autorizados a atacar caso vejam alguém no caminho de volta. Todos estão esperando o retorno de vocês, heróis. Cheguem aqui em segurança. Sinceramente, Tânia quase cai na gargalhada com a consideração do controlador. Imaginar que chegaria o dia em que esses caras que estão sempre nos pedindo para fazer o impossível seriam tão gentis. Que tipo de milagre é esse? Acho que perspectivas favoráveis realmente aumentam a humanidade das pessoas. Entendido. Mas as tropas em terra estão trabalhando duro. Não podemos ser os únicos a relaxar. Acho que vamos em frente e aliviar um pouco a carga deles. Ótimo. As condições no espaço aéreo são de céu limpo e pouco ou nenhum vento. Boa visibilidade.
Cuidado com fogo vindo da superfície. Como ser humano, acho verdadeiramente belo o poder de ajudar uns aos outros. Assim como Tânia, com sua mentalidade altruísta, um desejo natural de fazer algo caridoso brota em mim. Fada 01 entendido. Algum dado sobre unidades de magos inimigos? Os detalhes são os mesmos que já mencionamos. No entanto, também temos um relato não confirmado de combate com uma unidade da comunidade. Pode ser errôneo, mas se for verdade, a doutrina deles pode diferir da República, então tomem cuidado. O controlador acrescenta um aviso. Apenas por um momento, sua voz soou séria. Então Tânia pergunta de volta, os John Bows estão intervindo? Hotel 09 para Fere 01. Desculpe, mas como mero controlador, não consigo dizer exatamente. Bem, sim, isso faz sentido. Ela resmunga mentalmente, voltando simultaneamente sua atenção para confirmar as regras de combate, que são de maior prioridade. Fada 01 entendido. Estamos autorizados a atacá-los? Devemos interceptar ou recuar? Não se pode travar uma guerra moderna tão facilmente sem saber disso. Atualmente não há nenhum país terceiro com autorização legal para entrar no espaço aéreo da batalha. Você pode eliminar quaisquer magos hostis como inimigos. Fada 01 entendido. Que bom ouvir isso. Todas as suas preocupações foram em vão. Se for o inimigo, atire nele. Se não for o inimigo, o apoio. Para um mago aéreo, essa regra é muito simples e, portanto, fácil de seguir. E assim, Tânia lidera a companhia selecionada do 203º Batalhão de Magos Aéreos no espaço aéreo designado sobre as Terras Baixas. Abaixo dele se desenrola uma enorme batalha de cerco, como os estrategistas sonham desde Canas. 6 é um cerco duplo em uma escala sem precedentes, que provavelmente nunca mais será vista, engolindo não apenas um corpo do exército republicano, mas todas as suas principais forças. Quando o exército imperial capturou tantas tropas, cercando-as brilhantemente, ele deixou uma marca indelével na história. Depois de pensar nisso, ela se lembra de sua vida até então no exército com um sobressalto, e lágrimas vêm aos seus olhos. Pensando bem, nós, soldados imersos na guerra, temos a tendência de perder de vista o bom senso. Sim, quero valorizar a razão e a sabedoria de um cidadão versado nas normas da era moderna. Se a paz retornasse, tudo isso seria substituído. Soldados imperiais como eu, que não tiveram escolha a não ser se voluntariar, são todos combatentes, mas eu deveria ter me lembrado de que somos cidadãos antes de tudo. Especialmente nesta era moderna, precisamos cultivar normas civis. Então é só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho de paciência. Em apenas mais um ataque, transformaremos o exército republicano em fertilizante que antes era humano e seremos capazes de acabar com esta guerra. Não deixarei que Dunkerque aconteça. É meu dever, pela paz e pelo meu próprio futuro. Esta é uma mensagem geral para todo o exército. Executem o plano de ataque 177. Repito, executem o plano de ataque 177. Todas as unidades, sigam os procedimentos prescritos e iniciem o combate. Fada 01, o sinal está bom. Roger executando 177. Começaremos a partir deste momento. Que o Império seja vitorioso. Tendo recebido a ordem do QG para lançar a operação, aguardando no espaço aéreo, Tânia concorda com a voz rouca de determinação. Esta é a habitual frente do Reno. A batalha continua como sempre. E ao nosso redor, cruzam-se os vários fogos nascidos da sabedoria da humanidade. Mas hoje é um pouco diferente. Se você prestar atenção, poderá ouvir os sinais. Galé 01, o sinal está bom. Estamos preparados para a fase 2 e prontos para a surtida. Shivart 01, sinal normal aqui. Espere interferência mágica. Roger executando 177. Estamos tomando as medidas prescritas agora. O sinal sem fio é perfeitamente nítido. Embora o ruído típico de qualquer campo de batalha interfira, os relatórios de cada unidade chegam tão claros quanto durante um exercício. Prova de que o inimigo não tem as instalações do quartel-general nem eletricidade para tentar interferir. Mais importante ainda, o grupo de interceptação organizado que deveria estar no ar para enfrentá-los está basicamente vindo depois do fato. E para completar, o exército imperial tem uma enorme vantagem em poder de fogo, capaz de disparar livremente todos os tipos de projéteis, incluindo de 255 mm. O exército republicano não tem projéteis de 78 mm suficientes para o uso da infantaria. Tanto ferro foi investido no tiroteio que os mapas precisarão ser redesenhados, e agora se transformou em um massacre unilateral realizado pelo exército imperial. E a resposta do exército republicano é, sem coesão pode-se dizer. As tropas estão em total confusão, e sem unidade, é difícil até mesmo chamar o que estão fazendo de ação militar. Uma unidade está atacando com sua pequena força para tentar romper o cerco. Em outro lugar, outra unidade começou a cavar uma trincheira para preparar uma defesa. E outra unidade está olhando para o mar em busca de uma rota de fuga e avançando sobre as instalações portuárias. Eles pensaram em todas as soluções possíveis, como a estrutura de seu exército se desintegrou, estão tentando todas ao mesmo tempo. O caos do exército republicano decapitado é difícil de assistir. É simplesmente lamentável. Enquanto isso, as ações do exército imperial, estruturalmente sólido, podem ser elogiadas como um triunfo da organização. Primeiro, as tropas imperiais já cortaram as linhas de suprimento do exército republicano para as forças principais e as controlam, em grande parte. Não importa o quanto tenham trazido consigo, essas unidades já estão nas linhas do Reno há algum tempo, então certamente precisam de mais. Calculando pelo que um soldado de infantaria consegue carregar, deve ser o suficiente para no máximo 3 dias.
E os projéteis para a artilharia pesada devem vir todos da retaguarda. Esses caras não só estão com falta de comida quente, como também estão ficando sem projéteis. Segundo, para evitar a inferioridade localizada, característica exclusiva de cenários de cerco completo. Eles têm uma equipe de magos aéreos em uma missão de busca e interceptação. Bem, as coisas estão indo muito bem. Minha ordem inicial era preparar os magos para a resistência enquanto cortávamos suas linhas de suprimentos. Havia também uma chance quase nula de que as forças do exército republicano se unissem e tentassem romper o cerco. Mas as preocupações do Estado-Maior eram infundadas. Assim como o exército imperial estava pronto para um contra-ataque, as unidades do exército republicano seguiam seus comandantes individuais, fazendo coisas diferentes. E foi assim que eles perderam a pequena chance que tinham. Agora é a hora de Tânia deixar os republicanos enfraquecidos sem sentido e conseguir uma promoção. Suas tropas podem ter festejado no submarino na noite anterior, mas são veteranos que deram o seu melhor, mesmo após 48 horas seguidas de reconhecimento em território inimigo. Não parece necessário microgerenciá-los. Fere para CP. Não há interceptação. Repito, não há interceptação. Estamos indo para o setor designado. O inimigo está praticamente acabado se essa for toda a resistência que consegue reunir. Normalmente haveria uma saraivada de fogo antiaéreo voando em nossa direção, mas agora eles estão disparando apenas um punhado de projéteis. Embora a visibilidade seja boa, a cadência de tiro é tão baixa que nem pode ser chamada de esporádica. Aparentemente, eles estão realmente com pouca munição. Foi tão simples. Não acredito como foi fácil entrar neste espaço aéreo. É uma recepção terrivelmente escassa. Quase me dá vontade de perguntar se este é o mesmo exército republicano contra o qual lutamos há pouco tempo. Deveria haver magos ou aviões de caça para nos interceptar, mas não há nada. Graças a isso, nossos ataques anti-superfície são tão bem-sucedidos quanto durante os exercícios. É uma missão de ataque simples, apenas atacando alvos estacionários com fórmulas de interferência vindas do céu. É uma missão mais fácil do que comparecer a eventos de trabalho noturnos. Bem, naquela época eu era um membro da base, não um comandante, então acho que nesse sentido havia menos pressão. De qualquer forma, não estou interessado em diminuir minha eficácia me apegando ao passado, mas como precisamos aprender com ele, olhar para trás pode ser significativo. Viper 01 para CP. Há apenas um pouco de fogo antiaéreo. Os danos são insignificantes. Nenhum obstáculo ao movimento. CP para todas as unidades. Múltiplos sinais de mana detectados no setor 42. Cuidado com as fórmulas de observação de longo alcance. Como você pode imaginar, a guerra é mais fácil se você usar a cabeça. Às vezes não é só a minha unidade que tem sorte, mas todo o exército imperial está em posição superior. As linhas de comunicação com o batalhão Viper no espaço aéreo ao lado estão desimpedidas. Surpreendentemente, o PC tem um domínio completo do distrito e está fazendo um trabalho brilhante em encontrar inimigos e analisar dados como deveria. Graças a isso, se estivermos em apuros, podemos obter ajuda de nossos vizinhos, e a artilharia está fornecendo fogo de apoio adequado. Essas são coisas tão básicas. Mas quando o básico é realmente feito, a guerra se torna muito mais fácil. Ou talvez seja o contrário. Talvez o fato de você conseguir ou não fazer o básico determine se você vence ou perde. Fada 01 para a artilharia, é urgente. Alvo, setor 42. Solicitando fogo de supressão antimago. É preciso muito trabalho para fazer essas coisas básicas acontecerem, e é por isso que a resposta atenciosa ao pedido de Tânia a faz sorrir. Normalmente, o fogo de apoio é fornecido com relutância, ou negado completamente com um monte de desculpas, mas hoje a artilharia já está instalada, pois atraímos o inimigo para cá. Além disso, devido à forma como os setores estão divididos, estamos operando em circunstâncias ideais, onde você pode obter apoio no momento em que o solicitar. Como é reconfortante ter armas pesadas. Artilharia, entendido. Atire agora, por favor, observe os impactos. Controle de linha de frente para todas as baterias, impacto confirmado. Parece ser eficaz. Não é necessária calibração. Repito, não é necessária calibração. Sério, estou apaixonado por esse nível de maestria. Fogo para causar efeito. Repito, fogo para causar efeito. A área observada é coberta por fogo saturado de grande calibre, do qual os magos têm dificuldade em se defender. Se as posições fossem fortemente defendidas ou tivessem uma fortaleza, eles poderiam ter resistido. Mas o fardo era grande demais para as defesas construídas individualmente. Um bombardeio saturado de projéteis de 120 a 255 milímetros. E é um fogo disciplinado de artilharia com observadores. Setor 42 confirmado silêncio. Se você acertá-los quando eles não puderem se mover, até os magos sucumbirão aos projéteis. E é por isso que mesmo sem querer, luto no céu. Comparado à superfície, a chance de ser atingido é muito menor. Mas hoje nem preciso lamentar uma escolha tão passiva, porque tudo está indo bem e podemos avançar com segurança. Assim, as bochechas de Tânia relaxam ainda mais em seu sorriso. Nossa eficiência é maravilhosa. Se conseguimos resolver problemas unilateralmente assim, a guerra começa a parecer uma extensão aceitável da diplomacia. É verdade que concordo plenamente que a guerra é um desperdício de recursos, então é evidente que devemos acabar com ela rapidamente. Nossa, se a República se rendesse logo, eles poderiam sair dessa sem desperdiçar os recursos humanos do país. Qual o sentido de esgotar lentamente sua força de trabalho? Seria um verdadeiro desperdício se eles se aniquilassem sem sequer considerar a racionalidade econômica. Devo presumir que nosso oponente pode calcular seus ganhos e perdas econômicas e aconselhá-los a se render? Resistir a um inimigo que você não pode derrotar, até o ponto da aniquilação, está acima e além do dever de um soldado. O Estado está basicamente mandando essas tropas encurraladas morrerem. Não deveria haver algum limite para a supressão dos direitos humanos?
Tenho certeza de que os estados têm sua lógica, mas não há razão para que os indivíduos tenham que se sacrificar por ela. Neste momento, o Estado espera muito mais dos indivíduos com direitos do que deveria. O dever de um soldado é lutar. Não tenho objeções a servir à defesa nacional. Mas não deveria ser dever de ninguém ser obliterado. Todos os primeiros escalões comecem suas operações. Mas essa não é o tipo de situação em que você pode pensar calmamente sobre as coisas. O sinal sem fio amigável no meu ouvido me diz que a operação entrou na próxima fase. Aparentemente não temos muito tempo para simplesmente voar por aqui. Não entramos em pânico, mas aceleramos nossos ataques anti-superfície. Tudo o que estamos fazendo é destruir posições defensivas de tiro com fórmulas explosivas. Mas isso provavelmente será mais do que suficiente para frustrar o último reduto da resistência organizada. Olhando para baixo, vejo o confuso exército republicano e o exército imperial avançando, mantendo a disciplina. A situação já é tão atropelada que os patrulheiros imperiais estão se preparando para atacar. Normalmente, investidas em posições defensivas causam pesadas baixas. Mas quando seu lado é superior, a história é diferente. O único motivo de preocupação seriam as metralhadoras, mas nós magos já as destruímos. Agora é realmente um jogo unilateral. Talvez o motivo pelo qual o exército republicano não esteja se rendendo seja porque os republicanos querem brigar por termos. Mas será que eles entendem a situação em que se encontram? Não parece muito racional trocar um pouco de dano ao império pela aniquilação. Então eles são tão fanaticamente anti-império? Ou são simplesmente loucos por guerra sem esperança de recuperação? Ou talvez sejam pobres cordeirinhos que não têm ideia do que está acontecendo? Se for o último, ainda dá para argumentar, mas se for o primeiro, pior ainda. Tenho certeza de que não temos interesse em nos aproximar de maníacos como esses. Alerta de espaço aéreo. Avistamento confirmado de vários caças em voo. Não detectamos nenhum sinal de mana. Todas as unidades fiquem alertas para emboscadas. Então, aparentemente, eles não vão deixar de responder completamente. Bem, eles podem enviar caças agora, mas ainda é tarde demais. Mas há boas chances de eu estar mais seguro em uma batalha aérea do que lutando contra aqueles lunáticos potencialmente perigosos. Ordeno que o batalhão cesse os ataques anti-superfície. Entramos em formação de caixa de combate e controle de contato enquanto ascendemos a altitude de combate. Parece que há 20 caças vindo em nossa direção. A flotilha aérea imperial estará no ar por um momento para interceptar, mas devemos manter o inimigo ocupado enquanto isso. Tudo bem. Tenho certeza de que não passará de uma luta de brincadeira. Afinal, magos e aviões de caça geralmente não se dão muito bem. Embora os magos sejam mais flexíveis, eles têm dificuldades quando se trata de velocidade e altitude. Já os aviões são excelentes em táticas de ataque e fuga, mas não causam tanto dano. Aparentemente, porém, são mais vantajosos em termos de custo. Ainda assim, como eles são abatidos com mais frequência do que nós, o custo-benefício se equilibra. A artilharia inimiga está disparando. Acerto confirmado. Todas as trincheiras reportem seus danos. Relatório do teatro. Danos leves. Fogo de contra-ataque. Esmague-nos de uma só vez. Em terra, uma suposta batalha, um ataque sem oposição, na verdade, está se desenrolando. Cara, se estamos em condições de obliterar uma posição inimiga em retaliação a um único tiro disparado. Talvez eu devesse ter continuado ajudando nos ataques anti-superfície. Dito isso, evitar riscos é lógico e, portanto, essencial. Agora preciso me concentrar em obter superioridade aérea ou supremacia aérea, conforme o caso. Ou ainda assim, nesse ritmo, talvez consigamos vencer esta guerra. Era uma esperança tênue. Mas no momento em que o pensamento vagaroso entra em sua cabeça, ele é dissipado por uma sensação estranha, apenas uma ondulação, mas ainda assim estranha, vinda da direção do oceano. Aqui é o controle do Reno com um aviso geral. Para a unidade de magos no espaço aéreo que não está transmitindo identificação. Deixe sua afiliação clara agora. Um pouco de comoção e um desafio. Aqui é o controle do Reno. Repito, a unidade de magos no espaço aéreo que não está transmitindo identificação. A unidade que passa pela zona de identificação marítima. Faça contato por rádio ou envie identificação imediatamente. Sinais de alerta amigáveis ecoam pelo teatro como gritos. Mesmo pelo rádio, percebo, pelos repetidos e desesperados desafios ao desconhecido silencioso, que o controlador entrou em pânico. Sentimentos ruins sempre estão certos. Um inimigo do mar. Isso significa, sim, devem ser os parentes desagradáveis do simpático John Bulls. Fada 01 para controle do Reno. Presumo que o desconhecido seja um inimigo. Solicitando permissão para dar meia volta e interceptar. Tânia acena para o tenente Vaz enquanto contata o QG via rádio de longo alcance. É muito melhor se virar e atacar do que ser perseguida por trás. Controle do Reno entendido. Mas uma unidade de alerta antecipado está tentando fazer contato. Limite seus disparos. Mas embora tenha recebido permissão para retornar, ela recebeu limitações baseadas nas regras de combate. O princípio do combate aéreo é ser o primeiro a encontrar o inimigo e o primeiro a atacar. Além disso, há pouco tempo, o controle disse que era permitido atirar. Ser atingida por limitações que contradizem categoricamente isso torna muito difícil lutar uma guerra. A alta patente está sempre esperando o impossível das tropas em campo. No fim das contas, uma companhia de magos é apenas uma unidade. Mesmo assim, não estou interessado em dançar conforme a música deles e depois cair como folhas de outono. Então Tânia está prestes a insistir, mas de repente percebe que está perdendo a paciência. Ela faz uma pausa para desviar sua irritação interior com uma respiração profunda. Em seguida, se esforça para garantir que seu descontentamento não transpareça e expressa sua objeção em um tom sereno. Fada 01 para controle do Reno. Não posso aceitar isso. Se não conseguirmos atacar preventivamente. Mas seus esforços são todos em vão. Atenção! Magos desconhecidos, um batalhão, aproximando-se rapidamente.
Um aviso amigável chega pelo rádio. Nenhuma resposta a um pedido de amigo ou inimigo. As ondas de rádio estão ficando tensas, e a troca de mensagens confusa. Quando tropas aliadas que parecem ter confirmação visual da unidade dão um aviso, Tânia se decide e o faz rapidamente. Desde que a Operação Lockpick começou, apenas uma unidade voa do mar em direção às terras baixas. A companhia selecionada do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Então ela usa um megafone para gritar instruções ao Tenente Weiss, que agora está ao lado dela. Tenente Weiss, estamos voltando. Avise a todos. Vamos voltar? Suprimindo a vontade de repreendê-lo por ser tão estúpido, ela grita, sim. Concluí que o desconhecido é um inimigo. Quero silêncio de rádio e abafar seus sinais de mana. Vamos atacá-los. É muito perigoso considerá-los inimigos. Não podemos descartar a possibilidade de serem magos marinhos aliados da frota de alto mar. Se fossem da frota de alto mar, pelo menos nos dariam a senha. Eles são o inimigo. Considere os inimigos e lide com eles. Ele finalmente parece entender e concorda com a cabeça. Antes que ele saia voando para alertar o resto da companhia, ela acrescenta, antes de ficarem em silêncio, avisem o teatro sobre um fantasma. Um novo, vindo do mar. Ao mesmo tempo, os comandantes das unidades adversárias perceberam as habilidades do inimigo e estalaram a língua em frustração. O tenente-coronel Drake, um comandante da comunidade que estava sendo interceptado, ficou particularmente irritado. Um inimigo que não hesita é o pior, não é mesmo, Jeffrey? Enquanto observava os magos imperiais se preparando rapidamente para interceptar, o alto nível de disciplina sugerido por seus movimentos o fez se sentir completamente perdido. Trocar fraldas dos figurões não era seu hobby, e qualquer um reclamaria se fosse enviado às pressas para tal missão porque os políticos não conseguiram entender os movimentos do Império. É verdade. Você pode pensar como quiser, mas esta situação é clara. Esses homens foram informados de que algo incomum estava acontecendo nas linhas entre o Império e a República e foram enviados às pressas para descobrir o que era. Mas incapaz de estabelecer contato com o controlador republicano, e vendo que os únicos patrulhando os céus eram unidades da Força Aérea Imperial e magos, ninguém poderia julgar mal a situação. Como resmungou o primeiro-tenente Jeffrey, vice-comandante de Drake, era a prova de que o exército imperial estava sobrepujando os republicanos. Comandante Drake, devemos recuar? Fomos instruídos a evitar o combate se possível. Não podemos. Por isso, Drake rejeitou instintivamente a sugestão de seu vice-comandante de se retirar. Quando o subordinado perguntou o motivo, ele abriu um sorriso invencível e disse, se deixarmos essa oportunidade passar, este cerco crescerá e se tornará uma muralha espessa. Neste momento, ainda há uma chance diferente de zero de rompimento. Deve valer a pena fazer algum reconhecimento em força. A leitura de Drake era que a fuga ainda era uma possibilidade se eles agissem rápido. É claro que os movimentos extremamente rápidos da unidade de magos imperiais diante de seus olhos o surpreenderam. E eles estavam se formando sem nem mesmo emitir nenhum sinal detectável. Então ele não tinha certeza se o reconhecimento seria possível. Você está vendo esses caras? Eles parecem dar muito trabalho. Não nego isso. Mas será que podemos mesmo deixar a situação como está? Drake conseguia entender o que Jeffrey sentia. Se fosse uma opção, ele também teria desistido. Mas não entender por quanto tempo as principais forças republicanas conseguiriam resistir nessas circunstâncias também seria desastroso para a comunidade britânica. Então Drake estava determinado a lutar, mesmo que isso significasse sacrificar seus homens. Se conseguirmos passar, então vamos passar. Se não, pelo menos vamos contar aos outros que adversários temíveis esses caras são. Além disso, Tenente Jeffrey, você se esqueceu que tipo de pessoa você é? Ah, certo, você vai ter que me desculpar, coronel. Já que você mencionou, somos cidadãos. Correto, tenente, somos cidadãos não súditos. Pelo menos lembre-se de que tipo de estado você pertence. Muitas noites longas no bar? Então, enquanto Drake conversava com suas tropas, eles se prepararam para resistir à unidade de magos imperiais que se aproximava e aguardaram o início da batalha. Aparentemente, na República, eles chamam os pubs de bares. Parece um problema de pronúncia. Você acha? E embora estivesse brincando para manter sua unidade relaxada, Drake não baixou a guarda. Atenção! Bogey lá em cima. Você está sendo alvo. É por isso que ele foi capaz de responder imediatamente quando o alerta do vigia soou. Treinados para recuar como um reflexo condicionado, os soldados mal conseguiram agir. Desviaram da chuva de fórmulas por tão pouco que não conseguiram evitar o choque. NGH 8000? É essa a unidade dos relatórios? Houve relatos de uma unidade imperial que podia operar a uma altitude de 8.000, mais alta do que o limite do senso comum, mas até enfrentá-la. Drake acreditava que fosse uma lenda do campo de batalha. Afinal, ele sabia por experiência própria quão hostil era o ambiente acima de 6.000. Uma unidade voando a uma altitude absurda de 8.000 era alucinante. Interceptem. Não são tantos assim. Abatam todos. Mesmo assim, vendo que eram apenas uma companhia, Drake aproveitou a vantagem numérica de suas tropas e rugiu ordens para detê-los. Mantenham fogo disciplinado. Fogo de supressão. Reduza a diferença de altitude o máximo que puder. Ele escolheu enfrentar o inimigo com fogo disciplinado porque estava confiante nos números de sua unidade, em seu nível de treinamento e em seus tiros certeiros. Eles se esquivaram? Daí sua descrença inicial. Isso poderia ter acontecido contra um único inimigo, mas como o fogo disciplinado de um batalhão inteiro poderia errar todos os alvos? Drake voltou a si em meio aos gemidos chocados de seus homens, de todos os, e trovejou ordens para se preparar para um contra-ataque. Mas ele estava um pouquinho atrasado.
O tenente Hawkins foi atingido. Merda, alguém o proteja. Ele odiava ouvir os relatos de quem havia sido baleado e os gemidos agonizantes vindos do rádio. A única coisa que o deixava feliz naquela situação era que ninguém estava caído. Eles são ainda mais durões do que dizem os boatos. Não subestime, eles não são nenhuma lenda. Ah, nossa, não acredito que essa história maluca seja verdade, droga. Não foi apenas um fantasma que os covardes da Aliança Antante e da República conjuraram. Todas aquelas histórias sobre o diabo do Reno, sobre uma unidade imperial enlouquecida há 8.000, e daí se isso é só uma lenda? Não é bobagem, na verdade eles são uma unidade inimiga de elite, terrível, que andamos subestimando. O que os analistas de inteligência estavam fazendo, aqueles aproveitadores? NGH. Vamos sair daqui. Atrasá-los e coletar informações não vale mais o risco. Imagem 28 de maio, ano unificado de 1925. Grupo de Ajuda Humanitária da Commonwealth, Hospital Mundial da Paz, adjacente ao quartel-general do Grupo do Exército Republicano do Reno, NGH. Eu não conheço esse teto. Forçando sua consciência confusa a funcionar, o capitão Kajiri Kane, do quartel-general do Grupo do Exército Republicano do Reno, fez um balanço de sua situação. Ok, aqui está ele, pensou John enquanto apertava casualmente o botão de chamar a enfermeira. Ele estava sendo atencioso, pois Kane devia estar completamente exausto. Ele deve estar tomando uma droga potente, algum tipo de sedativo de ação prolongada. Bem, essa é provavelmente a coisa mais gentil a se fazer por um homem que estava quase morto devido a queimaduras horríveis e envenenamento por monóxido de carbono, em vez de deixá-lo se debater. De qualquer forma, contanto que eu possa falar com ele, tudo bem. Eu deveria perguntar o que preciso perguntar. Foi o que ele decidiu fazer, mas, para ser honesto, ele achava que alguém que voltava da beira da morte tinha direito a um pouco de paz. A visão dele deve estar boa. Se ele consegue enxergar o teto, consegue ver cores. Dito isso, como ele não consegue mexer o corpo, seu campo de visão é limitado, mas seus ouvidos e boca estão funcionando normalmente. Seria bom se ele percebesse que estou aqui. De qualquer forma, ele está vivo. Considerando isso, um agente de inteligência seria treinado para se perguntar onde ele está. Então John pensou que deveria responder à confusão de Kajiri. Se esse chato da inteligência me confundir com o inimigo, vai ser mais problema do que vale a pena. Então você está acordado? John se dirigiu a ele calmamente, com uma voz que o capitão deveria ser capaz de reconhecer. Quem é você? Peço desculpas, mas por favor, diga-me seu nome e patente. John não esperava que lhe perguntassem isso, mas não podia culpar o sujeito por seguir o procedimento, embora ele se lembrasse se não estivesse completamente incapacitado. Claro, você é o capitão Kajiri Kane, e pode me chamar de Sr. John. Sou da comunidade. Faz tempo que não vejo. Ah, Sr. John. Ele fingiu entender. Bem, até eu tenho que admitir que parece meio suspeito, mas um soldado não faz perguntas quando lhe dizem para não meter o nariz por aí. De qualquer forma, eles se conheciam. Pelo menos no que diz respeito às informações anteriores, eles não eram inimigos. Mantinham relações amigáveis o suficiente para cooperar e trocar informações. Portanto, Sr. John era suficiente para ser compreendido. Então, Sr. John, por que estou amarrado? Não é de se admirar que ele estivesse tão confuso, questionando por que estava amarrado à cama. Ah, você não está realmente amarrado. Seus remédios são basicamente analgésicos. Então perdi quase toda a sensibilidade do meu corpo por causa dos analgésicos? Pelo arquivo que as enfermeiras trouxeram quando ele apertou o botão, não parecia que ele deveria estar completamente anestesiado. Talvez alguns dos seus nervos estejam à flor da pele. E tão jovem, pobre rapaz. Que o Senhor tenha misericórdia, amém. Se contorcer-se de dor é uma peculiaridade masoquista dos republicanos, então suponho que cometemos uma gafe cultural. Nossa, nesse ritmo, parece que não vou conseguir descobrir onde a toupeira imperial está escondida. E aparentemente seu pessimismo não era infundado. Kane sofreu perda de memória devido ao envenenamento por monóxido de carbono. Frustrantemente, ele não estava em posição de fornecer informações úteis. Fique bom logo. Com isso, John saiu do quarto e suspirou. Então pegou o telefone do hospital. Ele precisava notificar o exército republicano de que havia conseguido salvar a vida de um dos oficiais. Mas precisava dizer o que não podia dizer antes, que do jeito que o homem era, ele estava mais próximo de um cadáver. A única coisa que ele descobriu foi que Kane não sabia o que havia acontecido imediatamente antes de se ferir. Infelizmente, seu estado de saúde piorou rapidamente após a conversa. O chefe respondeu secamente que ele deveria ser entregue imediatamente em vez de ser investigado sem motivo aparente. Então lá estava John dando o aviso. Dadas as circunstâncias mutáveis da República, está em minha única opção. Um pensamento calculista me ocorreu. Era verdade que se o sujeito não durasse muito, eles não precisariam mais ter uma organização de caridade sediada em uma região perigosa. Além disso, John acrescentou mentalmente, considerando o quão furioso o general Abergron ficaria, a República deveria assumir parte da culpa. E é lamentável que meu voo de volta tenha sido organizado com tanta eficiência. Só de pensar em como Abergron deve ter ficado mal-humorado, ele quis fumar um cigarro. Este é um daqueles momentos em que só quero relaxar com alguns charutos e não pensar em mais nada. Fiel ao seu desejo, ele pegou um charuto, colocou-o na boca, cortou, acendeu e deu uma tragada. Assim, exalando fumaça em vez de suspirar, John, com seu espírito um tanto distante de John Bull, Seth amaldiçoou os céus. Claro, ele se orgulhava de sua capacidade de manter a calma e a compostura em qualquer situação, mas mesmo para ele esta era um desafio. Eu aguento a culinária da pátria, mas poupe-me dos gritos raivosos de Abergron. Vários membros da inteligência resmungaram nesse sentido. Relutantemente bem e verdadeiramente relutantemente, John desembarcou na comunidade. Além do chá, não havia nada que pudesse acalmar seu coração. Ah, lamentou ele, mas faria o melhor que pudesse.
Só precisava pensar no cancelamento das férias e na repentina viagem de negócios à República como uma forma de ganhar dinheiro para a família. Meu Deus! Com esse murmúrio mental, ele mergulhou na tempestade de fazer seu relatório. Ele tinha uma ideia da situação pela expressão dos rostos das pessoas que passavam, mas ainda assim precisava ir. É verdade que não tinha certeza se seu magro salário cobriria a observação de um homem que parecia um dragão quando entrava em fúria. Resmungando internamente, ele não deixou transparecer em seu rosto ao entrar na sala. Ele entregou ao major-general um relatório oral que abordava os pontos principais. Talvez você pudesse dizer felizmente, ou talvez você simplesmente dissesse que ele estava acostumado, mas teve tempo suficiente para tapar os ouvidos quando terminou de falar. Naturalmente, ele fez uso dela imediatamente. Não mexa comigo. Forjada pelas marés salgadas. A voz natural de um marinheiro que estava na marinha desde os tempos dos veleiros era alta o suficiente para ecoar até mesmo sobre um oceano tempestuoso, e os gritos deste general furioso eram ainda mais altos. Major-General Abergron da Divisão de Estratégia Estrangeira. O punho que ele deu estava ensanguentado, mas mesmo assim quebrou a mesa feita de carvalho, conhecida por sua durabilidade. Que poder magnífico! John observava com um olhar um tanto distante e se esforçava para entender o comportamento excêntrico do chefe de forma objetiva. Ele provavelmente poderia até ganhar a vida como instrutor de Baritsu. Dito isso, você sabe, o único sobrevivente aparentemente foi queimado antes de perceber. O Sr. John fingiu um suspiro, quase dizendo que havia tapado os ouvidos porque sabia que gritariam com ele. John conhecia Abergron há muito tempo. Por isso, ele também sabia o que poderia acalmá-lo um pouco. O sobrevivente está em condições extremamente precárias. Infelizmente, não creio que ele consiga resistir por muito mais tempo. Ele finalmente falou há pouco tempo. John explicou por que não podiam interrogar o sobrevivente antes de serem interrogados. Não temos escolha, então acho que devemos enviá-lo para uma unidade na República para atendimento de urgência, a fim de salvar sua vida e considerar o que temos. Todas as novas informações que conseguimos obter. Não creio que possamos esperar um relatório de acompanhamento. Ele sabia, no entanto, que essas palavras teriam muito pouco efeito tranquilizador sobre Abergron, que estava praticamente explodindo de raiva. Graças aos incêndios, não sobrou nenhum documento. Tudo desapareceu. Em poucas palavras, os resultados da investigação não foram bons. Todos os documentos confidenciais que haviam coletado foram queimados. A perda de agentes veteranos que poderiam ter descoberto algo também foi enorme. A única coisa que conseguiram descobrir com o sobrevivente republicano foi que foram queimados antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. De qualquer forma, em troca daquela escassa informação, eles agora estavam presos escrevendo cartas explicando que todo o pessoal que eles haviam despachado morreu em um acidente durante o treinamento. E nesse ritmo, eles teriam que culpar alguém por esse enorme acidente e, de alguma forma, fingir de uma forma crível. A perda humana era grande demais para ser ignorada. Além disso, o interrogatório dos sobreviventes não estava indo bem. Como? Como é possível que uma estação tão secreta que você nem me conta seja alvo de ataques de magos imperiais? Se alguma vez houve uma dor de cabeça pela qual valesse a pena reclamar aos céus, é esta. Agora até John estava sendo suspeito. Ele teve que suspirar. É assim que se fala com um velho que se esfacelou de tanto trabalhar? Será que o chefe finalmente sucumbiu a delírios paranoicos? John se perguntou por um momento enquanto revidava com um olhar duro, mas diante do olhar impaciente de Abergron, que perguntava com confiança. Algum problema com isso? John foi o primeiro a recuar. Bem, com uma suspeita tão séria de que temos um informante, todos estarão sob escrutínio. Pouca gente sabia, mas a agência de inteligência da comunidade britânica vinha sofrendo uma série de fracassos. Havia muitas coincidências infelizes. Pode ter sido uma tragédia lamentável que a seção enviada para a Aliança da Antante tenha sido bombardeada até o esquecimento, junto com seu posto de observação. Quando os magos imperiais encontraram inesperadamente a frota da Aliança da Antante, era possível que seus tiros perdidos simplesmente se concentrassem em um ponto, mesmo que, em um golpe de azar, alguém que a comunidade estivesse fazendo o máximo para proteger estivesse naquele local. A teoria da probabilidade mostrou que isso não era impossível, e a descoberta subsequente do submarino deles também era teoricamente possível. Dada a natureza dos barcos, as chances eram diferentes de zero. Em outras palavras, mesmo que pudessem declarar que as chances de magos terem encontrado navios no mar eram muito baixas, isso não era inédito. Assim, o atual silenciamento de qualquer discussão sobre a carga devido a preocupações com a confidencialidade pode ter sido o resultado de uma infeliz coincidência. Então, sim, pode-se argumentar que esses casos foram de azar, apesar das probabilidades astronômicas. Então isso aconteceu. Quando as pessoas expressaram suspeitas de que talvez não fosse uma coincidência, que poderia ter sido um vazamento, uma investigação era algo natural. Naturalmente, para conduzir tal investigação, era necessário manter segredos. Assim, a inteligência da comunidade britânica cooperou em absoluto sigilo com a Agência de Inteligência da República. A instalação secreta onde trabalhavam juntos era extremamente bem protegida. De todas as coisas que poderiam acontecer no grande mundo, talvez magos imperiais também atacassem aquela instalação durante um ataque à sede fosse apenas mais uma possibilidade. Bem, coincidências são simplesmente horríveis, horríveis o suficiente para que não fosse estranho descobrir uma toupeira na comunidade. Foi aí que John parou de pensar. Francamente, o que eles precisavam era de um plano de ação realista, não de especulações ociosas. Talvez fosse uma história inacreditável, mas se fosse coincidência, ele precisava provar, ou o espectro da suspeita o atormentaria para sempre. Se não fosse coincidência, devia haver uma toupeira enorme rondando por ali. Se fosse verdade, ele precisava lançar luz sobre o assunto e trazê-lo à tona. Bem, tudo o que podemos fazer é investigar, mas já fizemos isso várias vezes.
Talvez toupeiras consigam cavar tocas inesperadamente profundas. Devemos procurar mesmo que tenhamos que cavar? John ajustou sua avaliação do espião. Vou ver o que consigo encontrar. É um incômodo, mas talvez eu devesse dar uma surra no Ministério do Interior também. Ele revisou seus planos mentalmente. Se estava procurando um informante, precisava considerar a possibilidade de vazamentos de outros departamentos também. Infelizmente, ele não tinha muito tempo. O colapso da frente do Reno estava chegando. Todos os especialistas militares concordavam. Aliás, o Sr. John também não tinha problema algum com essa opinião. A questão era se ele tinha tempo para uma caçada tranquila ou não. John era o tipo de pessoa que conhecia seus limites. Em outras palavras, quando algo era impossível, ele pensava, sim, isso provavelmente é impossível. Imagem 18 de junho, ano unificado de 1925, nos arredores de Paris. E se eu tiver que confessar minhas emoções neste momento honestamente, estou me sentindo absolutamente revigorado. Bom dia. Ou talvez, olá. Boa noite. Não sei qual saudação é mais apropriada, mas não tenho problema em desejar bom dia a todos com um sorriso. Pelo contrário, sorrirei e enviarei uma saudação não apenas ao povo do nosso amado império, mas a todos no mundo inteiro, diretamente das linhas imperiais do Reno, onde continuamos eliminando o inimigo. Sim, pensa Tânia, relaxando os lábios num sorriso gracioso e recordando o momento em que cruzaram o deserto lá embaixo. Era ali que costumava ser a frente do Reno. A vegetação abundante, os riachos que costumavam ser locais de descanso, tudo reduzido a nada. Nada além dos restos desolados das trincheiras permanece. Eu estava aqui com meus companheiros soldados, e alguns deles ainda estão aqui, com seus esqueletos descorados enterrados sob a terra. Depois de atravessar aquele solo ossudo, atrair as principais forças do exército republicano e, em seguida, cercá-las e aniquilá-las. Não há nada que nos detenha na estrada para Paris. Sim, estamos avançando em direção aos parisidos escargotes. Agora que acabar com a guerra com nossas próprias mãos é mais do que um sonho, o cenário é tão maravilhoso que me dá vontade de louvar o Reich, a coroa do mundo. Era isso que se esperava? Ou seria estranho não haver resistência? A vanguarda maga só faz contato com as forças republicanas nos arredores da cidade. Mas que sorte! Eles conseguem tomar as ferrovias intactas, então tem até artilharia pesada. Isso torna o avanço um pouco lento, mas todos os oficiais do exército imperial, incluindo Tânia, acreditam que o ataque continuará sem obstáculos e que a captura da cidade é apenas uma questão de tempo. Essa cena, de certa forma, é algo com que não apenas oficiais do exército imperial, mas oficiais de qualquer exército sonham. O ataque é tão glorioso que até começa uma competição para ver quem consegue ser o primeiro a invadir a capital da nação inimiga. E então, do 103º Batalhão de Magos Aéreos, parte daquela vanguarda que chegou aos arredores de Paris, finalmente encontra alguns soldados republicanos preparados para defender sua capital até a morte. De cima, parece que se trata principalmente de unidades guarnecidas em Paris. O que ela vê parece ser duas divisões de infantaria sem nenhuma semelhança com as unidades blindadas ou mecanizadas. Dada a escassez de jovens, ela infere que essas unidades devem ser principalmente uma mobilização emergencial de reservas. Embora o exército esteja atualmente construindo trincheiras nos subúrbios, atrás deles, as ruas da cidade e suas fileiras imaculadas de edifícios parecem permanecer totalmente intocadas pelos engenheiros de campo, pelo menos, até onde ela pode perceber pelas posições que estão sendo construídas abaixo dela. Eles deveriam ter pelo menos desmontado algumas estruturas, para terem uma linha de fogo defensivo livre, e explodido os pilares da ponte, mas não o fizeram. Uma pena para os caras que foram mobilizados emergencialmente. Mas aparentemente eles estavam sendo obrigados a defender a cidade dos arredores porque o governo estava hesitante em travar uma guerra urbana na capital. Aqueles pobres coitados. Eles realmente perderam na loteria dos chefes. Eu, ou melhor, o exército imperial em geral, somos extremamente abençoados em comparação. Ou talvez se tivessem sido treinados adequadamente e se entrincheirados em posições defensivas robustas e entrincheiradas, com apoio de artilharia pesada, eles teriam conseguido ser uma ameaça. Do jeito que está. Tânia ri sozinha. Apenas 2 divisões não serão suficientes para deter a maré de um exército imperial recém-saído da vitória nas linhas do Reno. Os republicanos são realmente lamentáveis por terem um oficial superior que ordenaria algo tão ridículo. Nesse ponto, Tânia está feliz por ser abençoada com boas relações humanas, começando com o general von Zetor, mas principalmente de baixo para cima. Fada 01 para CP. É exatamente como ouvimos. 2 divisões de infantaria estão construindo posições defensivas. Entendido. Apoie a divisão blindada até que eles cheguem. Ultimamente estamos conseguindo muitos trabalhos fáceis. É ótimo. No momento em que ela pensava nisso, a inteligência os atingiu com informações inimigas que poderiam, de fato, representar uma ameaça. O exército republicano estava construindo linhas defensivas nos arredores de Paris. Além disso, várias outras divisões pareciam estar se reunindo para defender a cidade. Essa tem sido a grande notícia já há algum tempo. Graças a isso, nossos planos de ficar de prontidão foram alterados para uma missão de reconhecimento e ataques anti-superfície. Foi uma notícia que de repente me fez questionar se eu deveria ficar feliz com o pagamento adicional ou lamentar a redução nas férias. Mas Tânia murmurou mentalmente, olhando para a minha situação atual, eu deveria comemorar por receber uma tarefa tão fácil, com as probabilidades a meu favor. Talvez eu até ganhe um bônus. Férias 03 a 01. Entrada de dados concluída. Enviei as observações para a artilharia. Fada 01 entendido.
Agora concentre-se em observar. Normalmente, os observadores enfrentam a maior interferência inimiga, mas sem isso, o céu está calmo. Considerando que em Norden os magos da Aliança Antante conseguiram nos infernizar, o céu está surpreendentemente calmo. A paz é tão grande aqui fora. Tirando as explosões ocasionais na superfície que levantam fumaça, o céu está azul, é um lindo dia de sol. E por isso mesmo, era lamentável o quão fraco era o fogo antiaéreo, normalmente assustador. Canhões antiaéreos geralmente se destacam na superfície, mas Tânia e o do 103º Batalhão de Magos Aéreos não avistaram nenhum. Aqueles idiotas republicanos provavelmente pensaram que instalar canhões na cidade mancharia sua beleza. Ou talvez não quisessem alarmar os cidadãos insinuando que o campo de batalha chegaria tão perto. De qualquer forma, pelo que Tânia e sua unidade podem perceber, o inimigo é extremamente fraco em fogo antiaéreo. Mesmo voando, tudo o que avistam são algumas metralhadoras de 40 mm. Não há nenhum dos terríveis canhões de 127 mm. Além disso, não há sinal do que normalmente seriam os primeiros alvos dos magos, a artilharia pesada. Na verdade, o maior poder de fogo que eles veem no campo de batalha é um canhão de campanha obsoleto. O mais difícil de lidar serão os morteiros enviados à infantaria. Resumindo, o campo de batalha tem relativamente pouca artilharia inimiga. Em combate corpo a corpo, a artilharia pesada teria uma chance muito alta de fogo amigo acidental. Dado que o maior poder de fogo que um soldado de infantaria pode usar nessas circunstâncias são os morteiros, então é com eles que ele precisa ter cuidado. Em outras palavras, isso significa que não há mais nada com que se preocupar. Afinal, para um mago, isso não é poder de fogo suficiente para constituir uma ameaça. Enquanto estiverem no ar, não podem fazer muita coisa contra eles. Fada 03 a todas as unidades. Atenção às linhas de tiro da artilharia. Na verdade, resmunga Tânia em sua mente, a pior coisa que pode nos acontecer agora é sermos confundidos com o inimigo por nossas próprias armas. Do jeito que está, a única coisa a fazer é revirar os olhos e pisoteá-los. Não quero ser levado pelos 180 mm amigáveis. Tânia deveria estar na zona de segurança, mas ela decide voar mais alto por precaução. O ajuste de altitude não é suficiente para fazê-la perder de vista os movimentos no solo. Felizmente, a visibilidade é ótima. Quase não há nuvens. Vou apenas apreciar a vista dos magos imperiais forjados nas linhas do Reno, atirando nos republicanos e seus canhões de campanha de 80 mm. O alcance de uma arma de 180 mm é muito diferente de uma de 80 mm. Então tenho certeza de que as coisas vão se desenvolver de forma unilateral. Nós as ultrapassamos literalmente em alcance. Isso deve facilitar bastante. Como estamos em uma missão de ataque anti-superfície, não uma missão de bombardeio, estamos fortemente blindados, o que nos pesa um pouco. Mas está aí apenas uma daquelas vezes em que você tem que suportar isso. Para garantir a segurança, presumimos que os restos dos magos do exército republicano iriam interceptar, então, se avistar fogo de artilharia fosse muito perigoso. O plano era jogar uma tonelada de granadas nas cabeças das tropas terrestres e avançar para uma luta corpo a corpo. Então, carregamos espremedores de batatas, mas agora a artilharia vai lidar com as forças terrestres, então não temos utilidade para eles. Dito isso, não posso me livrar de munições compradas com o dinheiro do país só porque são pesadas. Embora talvez eu pudesse dar a desculpa de que precisava ser mais leve em caso de combate corpo a corpo com magos inimigos. No final das contas, como nenhum mago inimigo aparece, não há nada a fazer além de observar a artilharia carregando todo esse material pesado. Então o general von Rudersdorf interpretou mal a situação? Fada 01 para o QG. Conquistamos o espaço aéreo designado. Sem resistência. Nenhum mago inimigo à vista. Sim, o exército imperial tem avançado suavemente, mas se realmente podemos marchar direto para Paris sem resistência, algo está errado. Bem, mas há alguma resistência. Mas é difícil entender porque eles não estão reunindo todas as tropas restantes para um esforço em massa. Tipo, estamos circulando sobre a capital inimiga com boa visibilidade. Isso não é apenas inesperado, é inacreditável. Está tão vazio aqui que seria mais realista suspeitar que estamos sendo atraídos para algum tipo de armadilha. Nada nisso é o que você esperaria. Normalmente, este espaço aéreo seria fortemente protegido. É fácil para os magos se esconderem para uma emboscada. É por isso que realizamos um reconhecimento em força nas linhas do Reno, para tirá-los de seu covil. Nosso objetivo desta vez em Paris era atrair as unidades defensivas realizando missões de ataque, mas, estranhamente, não há sinal delas em lugar nenhum. Mesmo que não haja medidas conspícuas como canhões antiaéreos, pelo menos alguns magos precisam estar presentes. É nisso que todos estamos pensando, e posso ouvir as pessoas alertando sobre a possibilidade de uma emboscada. Se o exército republicano tentasse sobrevoar a capital imperial, haveria uma interceptação terrível. Tínhamos certeza de que toda essa área estaria pronta para saturar o céu com fogo antimago que poderia penetrar conchas defensivas e películas protetoras. As tropas aceitaram a previsão sem praticamente nenhuma objeção. Aprenderam nas linhas do Reno o quão teimosas são as tropas republicanas, então era natural. Mas aqui estamos, sem um único projétil vindo em nossa direção. A menos que a maioria do inimigo acredite na resistência passiva, eles simplesmente não devem estar aqui. Nesse caso, começa a parecer que realmente destruímos a República, mas ao mesmo tempo, a total ausência de fogo antiaéreo é meio assustadora. Será que é um bando de personagens leais ao seu dever entrincheirados em algum lugar, esperando para se explodir e nos levar com eles? Não, está é a capital deles. Eles não são tão politicamente blasé a ponto de explodi-la eles mesmos. QG entendido. Continue observando os impactos e fique atento. Mas, embora isso possa estar me incomodando, preciso me concentrar em outras coisas agora. O exército quer evitar a guerra urbana. Eles preferem destruir a cidade antes que o inimigo possa se abrigar nela. Não tenho objeções a isso.
Pode-se dizer que eles têm as intenções certas. Em vez de travar uma batalha urbana complexa e varrer cada área para eliminar o inimigo, é muito mais fácil cercá-lo e aniquilá-lo. Acima de tudo, é eficaz. Mas se perdermos tempo bombardeando a cidade com nossa artilharia, corremos o risco de deixá-los escapar. Ou é possível que as unidades abandonem a luta e comecem a recuar. Nesse caso, alguém terá que bloquear a retirada deles pela retaguarda. Naturalmente, se não houver outras unidades aéreas, os magos assumirão essa função. Se não tivermos sorte, minha unidade poderá ser enviada em uma missão para atacá-los. Claro, isso é muito melhor do que estar nas trincheiras. Dito isso, ser atacado em uma cidade no meio de território inimigo não parece muito divertido. É óbvio que o melhor seria não ter que fazer isso. Tudo o que podemos fazer é rezar para que a artilharia perceba os movimentos e o terreno do inimigo e faça o seu trabalho. Bem, acho que deveríamos considerar se o fogo de apoio anti-superfície desencorajaria uma retirada. Fada, entendido. Estaremos em guarda. Chegamos até aqui sem sermos atingidos por Dunkerque. Assim que vencermos a guerra, poderei aproveitar o resto da minha vida. Tânia está extremamente vigilante justamente porque eles estão travando uma batalha vitoriosa. Se você não sobreviver até o final, não poderá participar da vitória. Não quero me machucar durante minhas missões finais. Imagem. 19 de junho, ano unificado de 1925, a República, Departamento de Finistère, Base Naval de Bresta. O exército imperial havia rompido as linhas defensivas fora da capital e entrado na área urbana, e o relatório informando isso chegou prontamente à Base Naval de Brest. O vice-ministro da Defesa e das Forças Armadas, Major-General de Lugo, tinha sentimentos complicados sobre a terrível notícia. Embora ele estivesse esperando o aviso, recebê-lo foi incrivelmente irritante. Foi ele quem elaborou o plano para esse tipo de cenário, mas o fez de forma vergonhosa, chorando por dentro. Um plano para se retirar do continente. Nenhum outro trabalho em sua vida foi tão humilhante quanto elaborar este plano. O Major-General de Lugo havia trilhado o caminho da luz durante seu tempo como um orgulhoso soldado republicano, e agora se sentia completamente desonrado. Mais do que isso, porém, ele estava tomado pela raiva. Tantos soldados, seus irmãos, morreram acreditando na glória da República. Foi graças aos seus esforços voluntários que conseguiram atrair a atenção do exército imperial para a capital. Ele sabia que o tempo que eles estavam investindo para comprar faria mais do que qualquer outra coisa para manter o pulso da República batendo. Então ele não podia desperdiçar um momento sequer. Mas como soldado republicano, ele não pôde deixar de se sentir desanimado. Eu não deveria estar ali, alinhado com meus irmãos de armas? O conflito o atormentava. Como comandante, porém, ele sabia que precisava guardar esses sentimentos bem no fundo. Todos carregavam o mesmo fardo. Era justamente por isso que ele não podia menosprezar a importância de lutar. Ele havia conseguido reunir todos os navios que pôde na base naval de Brest, no departamento de Finistère, sem que o Império percebesse. Para aproveitar ao máximo a oportunidade, eles partiram carregados de armamento pesado e recursos, dos mais comuns aos mais escassos, além de muitos soldados. Deixaram para trás a terra e o povo que deveriam proteger. O colapso do grupo de exércitos republicano do Reno foi mais do que a queda de um mero grupo de exército. Significou que o Exército Nacional da República havia sido virtualmente aniquilado. Ou seja, o grupo de exércitos do Reno incluía a maioria das unidades do Exército Nacional, e a maioria delas havia sido perdida. Tudo o que restava no país natal da República era uma vasta e vazia organização militar e os burocratas atonitos no topo. A maioria das unidades de combate essenciais para a proteção da pátria havia sido perdida em pouco tempo. Isso significava que não havia mais um exército no caminho do Império. Quando surgiu a questão de como reorganizar as linhas na batalha contra o Império para remendar o gigantesco buraco, parecia impossível evitar o colapso. O governo republicano e os líderes militares estavam preparados para mobilizar todas as unidades, juntamente com a ajuda da comunidade britânica, embora, francamente, alguns soubessem que isso apenas adiaria o inevitável. Um deles era o vice-ministro da Defesa, Major-General de Lugo, e embora estivesse executando o plano de abandonar seu território, ele certamente tinha mais do que as reservas padrão sobre isso. Logicamente, se tivessem construído trincheiras e colocado artilharia e soldados nelas, as linhas poderiam ter sido protegidas. Ele sabia que era algo razoável pedir, mas o buraco aberto na frente era tão gigantesco que as unidades que poderiam ter mantido a linha foram apagadas de sua formação para sempre. Sem mencionar a perda de munições e artilharia pesada. Tendo perdido a maior parte de sua produção de guerra e outras capacidades da indústria pesada, eles não seriam capazes de sustentar o mesmo nível de consumo de antes. Mas ainda assim, se tivéssemos conseguido a ajuda dos nossos aliados, se a comunidade tivesse se apressado e intervindo há 2 semanas, ou mesmo 10 dias, se ao menos suas forças tivessem conseguido desembarcar antes que as forças centrais do exército republicano estivessem sendo cercadas e aniquiladas, se a força expedicionária tivesse chegado e travado uma batalha de retardamento, talvez houvesse tempo suficiente para sustentar uma nova linha de frente. Mesmo que não conseguissem salvar o exército inteiro, talvez pudessem ter resgatado algumas unidades do cerco. Tendo pensado até aqui, de Lugo não teve escolha a não ser reconhecer que nada de bom viria se fosse além disso. Agora era tarde demais. Qualquer outra coisa seria tão inútil quanto chorar sobre o leite derramado. As gloriosas forças principais da República estavam perdidas para sempre diante da possibilidade de reorganização. Seu território natal seria pisoteado pelas botas do odioso exército imperial. Essa previsão condenável era agora um futuro inescapável. Como está o progresso?
Ele mudou de assunto para afastar os pensamentos de chances perdidas. O exército imperial havia exterminado suas elites treinadas e equipadas. Forjados no combate interminável na linha mais avançada do Reno, eles eram literalmente os melhores que o exército republicano tinha. Foi uma pena perdê-los. Infelizmente, a República provavelmente nunca mais, nem nesta guerra nem em qualquer outra, seria capaz de reunir um grupo de soldados de elite como aquele. Mas a República ainda tinha um bom número de homens restantes, se conseguisse uni-los. Em suas vastas propriedades coloniais, eles possuíam tropas e uma riqueza de recursos naturais. É claro que, dispersos como estavam, eram apenas alvos para matança ou rendição e desarmamento. No entanto, isso também significava que se a República conseguisse uni-los, conseguisse aproveitar esses recursos humanos e naturais, poderia garantir um futuro brilhante para si mesma. E se vissem isso como um meio de controlar as influências enfraquecidas nas colônias, se conseguissem retirar as tropas restantes intactas em termos organizacionais, se, em outras palavras, conseguissem preservar o conjunto de tropas que possuíam, poderiam construir um exército anti-império imensamente poderoso. Se esperassem o momento certo, não seria impossível desferir um golpe doloroso no império. A Divisão Blindada 3 concluiu o embarque. Uma brigada provisória do 7º Exército Móvel Estratégico está embarcando agora. É exatamente por isso que preciso proteger essas tropas pesadas, custe o que custar, pensou de Lugo com uma expressão de dor enquanto observava o processo de carregamento lá embaixo, praticamente rezando. A Divisão Blindada 3 era um recurso precioso, uma divisão de tanques. E o 7º Exército Móvel Estratégico estava equipado com os computadores mais modernos, recém-saídos da gráfica, bem como o mais novo modelo de tanque de capital. A combinação dessas forças foi a bênção dessa tragédia. O fato de essas duas unidades estarem treinando na retaguarda com seus novos equipamentos certamente foi um azar para as linhas de frente. Se estivessem lá, talvez pudessem ter salvado o dia. Mas se estiverem aqui agora, a República ainda pode lutar. A República conseguiu preservar unidades capazes de combater até mesmo os magos imperiais notavelmente aprimorados. Tropas que podiam lutar em um campo de batalha nivelado com o inimigo neste novo estilo móvel de guerra. A maioria dos magos já estava reunida graças à sua mobilidade. Enquanto isso, considerando a incerteza de que o Exército Móvel Estratégico 7 conseguiria alcançá-los, a maneira como se precipitaram demonstrou seu espírito de luta e sua vontade indomável, ambos sólidos como uma rocha. Nem era preciso ser de Lugo para ter certeza, a República ainda podia lutar. Sim, a República, como nação, ainda não havia perdido de forma alguma. Ainda tinha cartas na mão. É verdade que muitas tropas do exército republicano estavam estacionadas na frente do Reno, e o choque de perdê-las todas foi enorme. Mas não era como se a República tivesse perdido tudo. De certa forma, talvez ele estivesse se exibindo com bravura. Mas o Major-General de Lugo ainda tinha forças para lutar e lutar, então ele repreendeu seu coração desanimado. Que tipo de soldado deixa o destino de seu país dependente da boa vontade de outra nação? Um soldado que não consegue salvar o próprio país está melhor morto. Ele deve permanecer na linha de batalha, lutando pela pátria seu país, até o fim. Ele queria gritar que mesmo que seu oponente vencesse o primeiro turno, a República seria a única que permaneceria de pé no final. Então, de Lugo queria reunir todas as forças restantes em antecipação a uma contraofensiva. Ele queria todos os soldados que pudesse encontrar. Mas devido à natureza da operação, ele enfrentou o eterno flagelo de todo comandante, o tempo. Por um lado, quanto mais demorasse, maior a possibilidade de o plano vazar. Se isso acontecesse, o provável núcleo de seu exército de resistência poderia ser atacado. Por outro lado, considerando os efeitos psicológicos de abandonar aliados que estavam correndo para ficar com eles, ele não poderia partir tão facilmente. Naturalmente, a decisão era urgente. E a equipe de operações especiais? Quando eles chegarão? Foi nessas circunstâncias difíceis que de Lugo esperava a equipe de elite de operações especiais. Eles eram um grupo de magos criado para realizar missões especiais. O general de Lugo esperava que a força e a experiência do tenente-coronel Vianto e dos outros sobreviventes de Arene fossem de grande ajuda. O Estado-Maior também sabia que se aqueles magos conseguissem se juntar aos outros, o número de opções aumentaria drasticamente. Mas era verdade que esperar representava um risco. A previsão de chegada é em cerca de 10 horas. Como vem de Parisi, no entanto, é possível que estejam sendo perseguidos. Se estiverem sendo seguidos, na pior das hipóteses, as tropas imperiais perceberão que estamos aqui. Se fizerem isso, todo o nosso trabalho até agora terá sido em vão. Essa era uma possibilidade assustadora. Nas circunstâncias atuais, seria inaceitável. Deveríamos abandoná-los? Alguns membros da tripulação, especialmente oficiais da frota, eram dessa opinião. Partiremos em 10 horas. Os magos devem conseguir nos alcançar pela água, certo? Por enquanto, carreguem o máximo que puderem nesse tempo. Entendido. Mas de Lugo decidiu esperar até o último segundo. Ele estava arriscando, levando tanto o espaço de carga quanto o tempo ao limite. Sim, era um risco alto. Mas aqueles magos eram um recurso valioso. Se conseguissem acomodá-los, isso certamente aumentaria o poder de fogo da resistência mais tarde. Mais importante, e quanto à rota? O último check-in da Escort Fleet diz que está tudo verde. E o mais crucial de tudo. Felizmente, o mar ainda estava livre da influência imperial. A Marinha Imperial estava confiante de que havia suprimido a Marinha Republicana, mas isso era apenas uma pequena parte da realidade. Sob um conjunto limitado de circunstâncias. Eles ainda tinham força suficiente para mostrar ao Império que atacar de frente não era a única maneira de uma marinha lutar. Além disso, a Marinha Imperial, com o objetivo de controlar as marinhas da Comunidade Britânica e da República, tendia a cair no padrão de pensamento de frota em existência. Era difícil imaginá-los partindo para uma batalha decisiva.
Afinal, com a marinha da comunidade britânica ao seu lado, seriam de Lugo e seus aliados que prevaleceriam. O exército imperial não parecia ter muita flexibilidade estratégica. Telegrama do Esquadrão Independente de Submarinos 14. Nenhum contato. A rota está livre. Eles tiveram sorte que o exército imperial não os tivesse descoberto. Não havia como navios carregados de suprimentos escaparem se fossem detectados. Por enquanto, pelo menos, não havia sinal de interferência. Dada a forma como as tropas imperiais agiram, poderia muito bem levar um tempo até que percebessem. É claro que assim que a operação de fuga estivesse em andamento, eles descobririam. Ele tinha certeza de que a perseguição seria feroz. Então eles só tinham uma chance. Ele estava apostando o futuro da pátria nessa única empreitada. O momento em que o cessar-fogo foi declarado, essa era a chance deles. O sucesso da operação dependia de o Império achar os movimentos suspeitos ou não, ou se eles conseguiriam distrair o Império de alguma forma. Relatório da Embaixada na Comunidade Britânica. As principais forças inimigas estão ocupadas monitorando os exercícios da Marinha da Comunidade Britânica. Eles eram idiotas? Ou era só uma questão de costume? A frota doméstica da comunidade realizava exercícios de emergência como treinamento surpresa, bem na orla de suas águas territoriais, distraindo completamente as forças imperiais. Sua frota, força aérea e magos estavam todos atentos aos exercícios, o que dava carta branca a de Lugo. Dado que aparentemente não houve complicações que pudessem danificar os navios reunidos, o Império não deve ter percebido o que estava acontecendo. Tampouco houve relatos de batedores imperiais ou pessoas suspeitas nas proximidades da base naval. Ele não queria dar azar, mas a situação não parecia tão desesperadora. Que bom que eles ajudaram. Vamos superar isso e retaliar. Mesmo que eu tenha que comer aquela comida fedorenta da comunidade britânica, vou lutar. Mal posso esperar pela contraofensiva do Sul. O ânimo de seus subordinados era inabalável. As tropas ainda podiam lutar, pelo menos. Mesmo que tivessem que entregar temporariamente a pátria ao Império, no final retomariam a terra que os criou. Bem, tudo começa aqui. Sua determinação era firme. Embora ele estivesse reprimindo suas emoções, sua voz transbordava espírito para lutar contra o Império até o fim. O Major-General de Lugo era um patriota. Ele amava seu país. Ele amava sua pátria. Ele acreditava firmemente na glória de seu país. Se a República não era mais grande, não era mais a República.